Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do IFCast. Aqui a ciência é vista como uma vela no escuro. Eu sou o professor Bruno Jardim e hoje nós vamos conferir o episódio produzido em parceria com o TalmaCast e o Papo Nerd. Este episódio, pessoal, é sobre o filme Interestelar, que acabou de completar 10 anos. O episódio está recheado de cinema e ciência. Quer melhor do que isso, gente? O episódio está sensacional. Lembrando que este episódio foi gravado nos estúdios do Pod Studios em Bom Jesus do Itabapoana. Fique com o episódio, um grande abraço e fui! Você quer viver ou morrer? Of a man who accepts what he sees because he is expecting to Não sei. Só sei que foi assim. With great power comes great responsibility. Eles são grandes, mas nós é ruim. O sistema é foda. All the moments will be lost in time, like tears in rain. TalmaCast, o podcast do Cineclube Debates. Pode iniciar. Chega pertinho. Prontinho, E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do TalmaCast, mas agora não é um simples episódio do TalmaCast. Nós temos aqui dois grandes amigos, dois grandes parceiros, podcasters, dois projetos que estão na história também do TalmaCast. Esse episódio é um collab entre IFCast e Papo Nerd. E aí, assim, eu tô até emocionado, pra falar a verdade com vocês, porque a gente vai falar de 10 anos de Interestelar e a gente também vai falar um pouco sobre as nossas apreensões, por que essa obra marcou a gente dentro dos nossos campos, né? Dos nossos campos de produção de conteúdo, de trabalho, de desenvolvimento. E eu quero agradecer demais a vocês por terem saído de Itaperuna, vindo pra cá, né? Nos estúdios aqui do Pod Studios, pra gente poder fazer isso. Obrigado por vocês terem vindo, galera. O Thiago e o Bruno. Pode ir, por gentileza. Comece, meu Obrigado, caro, você é mais velho de casa. Cara, muito obrigado mais uma vez pelo convite, né? É bom estar aqui no Pod Studios, aqui em Bom Jesus. Mais uma vez com o TalmaCast, né? E, assim, gratificante, né? A gente poder se reunir para falar de Interestelar 10 anos. A gente tentou fazer esse papo antes, rolar. Você puxou a ideia, a gente ia fazer online, não deu. Que bom que a gente conseguiu fazer em novembro, cara, porque é justamente em novembro que ele tá fazendo 10 anos, né? E pra galera que ainda não me conhece, eu sou o Thiago Moura TM, do Papo Nerd, e lá a gente tem uma conversa sempre, assim, de fã pra fã, né? Um lugar de cultura pop nerdices. Quem quiser procurar saber um pouco mais, @Papo Nerd Oficial, YouTube, Spotify, será muito bem-vindo. E, cara, acho que tô muito feliz porque realmente acho que eu já vou até lançar a frase aqui, que é, como é que é? O amor é a única coisa que a gente pode perceber que transcende as dimensões do tempo e do espaço. Cara, esse filme é bom demais. Então, pra galera que tá acompanhando a gente hoje aí, é o seguinte, se vocês não assistiram esse filme ainda, acho que vocês vão sair daqui com a vontade de assistir. No mínimo, e quem já assistiu, a gente vai convidar a você olhar por uma outra perspectiva. Perfeito. Porque o papo hoje vai estar muito bom, né? Então é isso. Tamo aí. E se você não assistiu ainda, lá dentro, né? Cria vergonha na cara e vai assistir esse filme, porque esse filme é muito bom, né? E assim, eu não me comprometo aqui também de ficar escondendo spoiler, não. Vai ter spoiler. Vai ter spoiler 10 anos. Já prescreveu, né? Por favor, então, né, Bruno? vai ter spoiler. Então eu já aproveito aqui a deixa para eu me apresentar. Queria agradecer o Pod Studios por nos receber aqui. Convite mais do que esperado, né? Do TalmaCast, Rafael, Thiago, grandes parceiros aí de um bom tempo, né? Já fizemos episódios juntos, né? Muito. Nós já fizemos os três juntos? Não, acho que já Os três juntos? Acredito que não, Eu deixa acredito que tem um episódio do TalmaCast da linha Podcast Educação que a gente conversou sobre podcast com produtores de podcast. Sim, mas aí foi do TalmaCast. Aí foi TalmaCast, foi online e isso tem bastante tempo. Foi acho que no segundo ano, segunda temporada do projeto. Onde a gente foi discutir sobre pessoas que fazem, né, podcast no interior. Isso aí. Então, meu nome é Bruno Jardim. Sou professor do Instituto Federal Fluminense, do campus Itaperuna, e coordenador de um projeto de extensão que é o IFCast. O IFCast é ele começou como um projeto é uma prática pedagógica
E em 2019, ainda não tínhamos pandemia, né? Começou antes lá da pandemia. E o grande boom veio com a pandemia, né? E dali em diante, né? Em 2020, começamos a produzir os episódios de divulgação científica. Esse ano agora com uma nova... Não sei se vocês já viram o videozinho... que traz a nova logo, né? Sim, com certeza. Ficou bonito, né? Ficou. Então, aí a nova marca e agora a gente vai expandir aí para as outras áreas do conhecimento, também sem deixar a divulgação científica, que é da onde que nós vimos. E hoje eu estou aqui, pessoal, um motivo muito especial. Se você pegar o episódio 001, né, que a gente estava comentando, que nós falamos sobre... Que nós não, aí que tá o detalhe. O cara já Vocês se incluiu, falaram... Não, mas por que eu vou falar isso? Vocês falaram sobre o Interestelar. E quem participou foi o Alfredo Antunes, que deve estar me escutando agora. É o senhor Alfredo. Alfredo fazia parte lá do IFCast. Ele não está mais porque ele está no doutorado, pediu para dar um tempo, mas em breve já tá voltando, né? E ele gravou esse episódio com vocês. Isso me deixou com muito ciúme. Muito ciúme. Isso é verdade, ele falou mesmo que ficou... Mas não com ciúmes rancorosos. Ciúmes amorosos. Quenamore. Aí é muito sazão, eu tive que vir aqui. A gente não vai falar de amor? Então já botei o Quenamore aí na história, né? É verdade. Isso aí, ó. Mas obrigado mesmo, ó. Não, eu que agradeço. Excelente. Porque o Thiago, ele lançou essa ideia, a gente só mostrar assim o background. O Thiago, então, chamou, convidou, falou assim, cara, vamos gravar 10 anos, não sei o quê. E aí, as nossas agendas, essa correria toda, a gente acabou postergando isso. E aí, no decorrer dos acontecimentos, surgiu essa oportunidade de a gente estar aqui no Pod Studios fazendo esse collab presencialmente, porque a gente sabe que é uma vibe diferente, a gente está pessoalmente, a gente está... uma conversa pessoalmente, ela flui de outra maneira, a gente está aqui, a gente interage. E aí, o que a gente queria trazer para vocês hoje, nesse encontro nosso, primeiro de muitos, se tudo der certo, obviamente, logo o Alfredo vai estar com a gente aqui também, né? Vai ser lá de Macaé, né? Fazer um ambiente bem gostoso. Nós vamos oferecer para ele o livro o livro ilustrado do Interestelar para ele também. A gente quer trazer umas perspectivas, como o próprio Thiago falou, fazer vocês repensarem a forma como vocês entenderam ou interpretaram o filme. Não é uma aula, né? Apesar de serem projetos de extensão e apesar de ser também o Thiago com o Papo Nerd um produtor de conteúdo, a ideia nossa é de mesclar esses olhares, permitindo que a gente explore coisas que às vezes passam desapercebidas. Então, é muito mais do que marcou a gente. É também aquilo que a gente crê que seja interessante, que faz da obra ser uma obra diferenciada. Inclusive, é uma das perguntas que a gente vai depois repercutir na segunda metade do programa, em relação a se Interestelar seria a obra-prima do Nolan, né? O que a gente acha sobre isso, ou se ele é superestimado. Mas a ideia não é convencer você, é provocar você que está nos assistindo e que está nos ouvindo a repensar alguns conceitos, algumas coisas. Principalmente, o que eu quero começar a nossa conversa é sobre essa relação entre arte e ciência. Todos nós, a gente já conversou isso em menor ou maior escala, a gente sempre troca uma ideia sobre a importância da divulgação científica, mas a gente acredita que o Nolan não teve esse objetivo. Claro, não é um filme didático, é um filme até complexo para você abordar, apesar de ter ali momentos onde alguns conceitos são explicados. Mas a forma como ele ilustra isso através de uma narrativa com personagens muito humanos. Você está pegando a trajetória de um pai que vai numa jornada com alterações no espaço-tempo, e o Nolan faz questão de, no meio da narrativa, no meio desse roteiro, trazer momentos únicos que vão gerar memes eternos, com o Matthew McConaughey chorando na frente da tela, aquelas coisas todas. Mas que, ainda mais como pais, né? Todos nós somos pais, isso marca a gente de um jeito muito especial. E aí, a arte, que eu quero ouvir vocês, né, começar com essa provocação, vocês acreditam que a arte, e aí o cinema, ela teria uma forma única de explicar o maravilhamento da ciência? Por exemplo, a ciência, ela nos revela coisas incríveis sobre o universo.
E essas coisas são descritas de modo técnico, de modo científico, numa linguagem específica. Mas o cinema ilustra isso, seja Gargantua, seja esses momentos, né, onde ele vai conversar com a filha e de repente já passou muitos anos. E eu queria que vocês falassem um pouco, dentro da perspectiva de vocês, né, como é que vocês entendem isso, essa questão de você ter um pano de fundo científico, mas é só a arte, talvez, que nos revela o maravilhamento. Eu lembro que isso foi uma das coisas que a gente desenvolveu no episódio 001, que a gente gravou com o Alfredo, que ele mesmo fala, eu sou casado com uma professora de história. E ele é de física. Então, essa interação entre as dimensões, né, humanas e exatas, e aí isso é interessante. Eu queria começar explorando isso. Aí, fiquem à vontade. Fica à vontade, porque a parte científica, eu acho que eu quero o professor Bruno. Não, mas a pergunta é sobre arte também, né? Claro, né? Você puxa, né? E aí daqui eu complemento. Vamos lá. Que é o maravilhamento, né? Tem um livro, né? Já vou sair um pouco da pauta, muito bom, do Richard Dawkins, que se chama A Magia da Realidade. Né? Ele mostra como que assim, em cada capítulo, ele mostra, por exemplo, algum povo, né, contando como que seria a criação do mundo. Né? E você tem as questões religiosas, questões culturais, e depois ele mostra a ciência. Né? E ele tenta colocar o seguinte, como que a ciência também pode ser maravilhosa. Né? Porque todos aqueles cultos, aqueles ritos, aqueles mitos são interessantes. Né? Aí, já falando lá do Interestelar, o caminho foi um pouco diferente, né, ali do Interestelar. O Kip Thorne, que é o consultor científico, né, do filme, na verdade, a história é diferente, né, porque esse filme ele nasce praticamente nos anos 80. Quando o Carl Sagan vai estrear a estreia mundial dele do Cosmos, também, se vocês não viram Cosmo, vejam, está disponível no YouTube, liberado. Assim, é antigo, o pessoal vai ver, vai olhar e fala assim, gente, mas essa imagem está meio esquisita, mas vale a pena. Então, dali, ele vendo o Carl Sagan com aquela animação toda, né, ele falou assim, eu também posso contar a minha história de um físico teórico, que é uma coisa muito profunda, muito... é teórico mesmo, né? De um jeito que eu posso maravilhar as pessoas, né? Então esse projeto ficou engavetado um tempo. O primeiro diretor foi o Steven Spielberg. Olha, né? Que legal. É o primeiro, só que aí teve uma greve dos roteiristas, aí tiveram que parar. Aí depois foi o irmão do Nolan, que é Jonathan. Jonathan. Depois foi o Christopher Nolan. Né? Então, a ideia foi um cientista buscando um jeito, né? Para manifestar a maravilha que a ciência também pode despertar, né? Esse maravilhamento todo, né? Essa questão que você pode explicar a física de um jeito, vamos dizer, mais artístico, né? Sim. Então essa que é a trajetória aí, legal, né? Interessante, artística, desconhecia. Artística do filme. O background, porque ele conta uma história que está perpassada por conceitos dentro da física, dentro da ciência, mas o que vai te levando como um trem, uma locomotiva, é a história dos personagens. Você tem ali aquilo, né, onde isso vai dar, e no meio disso, eu acho que esse é um ponto positivo do Nolan, ele insere a ciência, ele insere os efeitos práticos na construção do interior das aeronaves, tudo ali funcional, mas o que é a coluna vertebral é a história de pessoas. É uma coisa simples e basilar, história humana, né? Tanto que o roteiro mesmo é do Nolan, né? Tipo assim, tiveram... Ele e o Jonathan, né? Isso, eles sempre trabalham juntos, né? Eu vi o filme, de novo pela 10ª vez, né? Eu assisto aí, uma vez por ano pra ficar energizado. Aí lá no final tá escrito, né? São os dois irmãos. E assim, o interessante que o Kip Thorne, que é esse consultor, né, que é vamos dizer, o mentor ali do filme, né? Eles ficavam muito juntos. E os irmãos Nolan sempre foram muito curiosos, assim... teve o consultor, mas grande parte
tipo assim, ó, isso pode, isso não pode. Vieram 12 irmãos que estudaram. Eles eram assim, alunos bons, né? Sim. Então, ou seja, tinha um aval ali do cara para... Tanto é que aqueles cálculos que aparecem lá... Foi o Kip Thorne que fez, cara, né, cara? Tem uma imagem, eu não sei se isso tá no livro que você vai trazer Aquela aqui. lousa gigantesca. Aquela lousa gigantesca, o Nolan e o Thorne conversando assim, e você pensa, aquilo é um ambiente de sala de aula. Rabiscaram aquilo lá pro filme. E Não, meu aquelas amigo. equações, e aí que eu vou lançar essa provocação, mas a gente vai desenvolvendo aqui, que é a questão do que difere um filósofo de um cineasta. Por quê? Porque o cineasta, o roteirista, enfim, ele percebe os elos, as conexões e ele tem uma ideia do que ele quer provocar, ele tem uma ideia do que ele quer. Então, ele tem que aprender o lado científico, no mínimo, se eles não fossem curiosos, eu acho que a gente não sentiria isso no produto final, para poder entender o que eles querem comunicar. E a forma não é técnica, a forma é narrativa, é artística. Sim. Contando cenas, então são cenas pensadas, roteiro, quando o personagem do Matthew McConaughey, que é o Cooper. É quando ele se despede da filha, e aí tem um fantasma. Então, quando você vai montando os storyboards, você vai montando o roteiro, que são um trabalho que é complexo, e como você vai, em cada cena, juntando esses elementos, a ciência e pontos de virada, né? Que é uma das cenas, para mim, mais marcantes, que é quando ele tá indo embora, ele sabe que ele nunca mais vai ver a filha dele, provavelmente naquela idade, e ele vai assim, a câmera pega metade do carro, e ele vai, né, o Matthew McConaughey chorando, e pega o carro poeira indo, subindo, e aí no milharal. depois já é uma transição pro... É um corte ali perfeito, cara. Isso Se você perceber, as câmeras são colocadas no mesmo local da caminhonete, a câmera que pega a lateral e da nave. Assim, propositalmente para você ver o plano, né, de partida. E essa é a questão que você falou da ciência, né? Assim, nas primeiras cenas do filme, o filme ele já entrega isso. Ó, a gente vai falar aqui de ciência, né? Tentar passar esse maravilhamento lá da ciência de uma forma artística. Foi a conversa entre a Murphy, né, que é a filha, e o pai, o Cooper, e ela falando do fantasma, porque você falou do fantasma, falou assim, isso aí é mais interessante. Não, peraí, aí ele falou fantasma assim, não existe. Não, mas ele podia ter chegado, talvez se fosse a minha filha, ele falou assim, olha esse, que é isso, filho? Ó, que não? Ele falou, não, então tá, você acha que é um fantasma? Então faz o seguinte, você levanta os dados, anota, faz os testes, aí a gente conversa. Depois método científico. Tem a sua conclusão método depois. científico. Já de cara, assim, você fala assim, esse filme vai falar sobre ciência mesmo. Ele entrega ali tudo, cara. E ele é incrível que ele não poda a filha dele. Não poda. Ele não olha tem essa preocupação cara, ele poderia que é na escola a treta que ele tem. Aí ele passa pra escola. Que ele passa pra escola. Gente, são muitas nuances. São muitas nuances, porque a escola limitando, e ele vai lá, e ele bate de frente e tal. E como ele vai cativando o espírito aventureiro da descoberta, sabe? De descobrir os mistérios que rondam, e ele não pode, ele alimenta isso. E com certeza isso vai... Cara, eu não lembro qual o momento do filme, que é a questão do segredo. Era a Murphy desde o início. É ela que era a esperança de encontrar a equação, não era o... quando ele tá no Tesseract, cara. Quando ele tá no Tesseract... Eu não lembro. Ele percebe e fala, eu acho que eles tinham me escolhido, mas na verdade... Isso! Eles me escolheram pra passar a mensagem pra ela. Ela é que... Porque ela que vai ser que vai salvar ela vai desvendar a humanidade ali, cara. Então, assim... Eu acho que a genialidade desse filme, né, que ganhou prêmios, né, eu acho que, se não me engano, 3 Oscars depois, e ganhou trilha sonora, melhor trilha sonora, que vamos concordar, né? Não, isso aí é um papo próprio. É uma coisa que, assim, deixa o filme ali num patamar único. E a trilha ela é pontual, ela tá em momentos ali que você tá realmente carregado ali, né? Pontuais, pontos dramáticos ali que
te pega mesmo ali. Cara, por isso que eu falo, a genialidade desse filme é tudo. Até hoje a trilha musical, a pessoa quer vender Sim. uns churros lá no Instagram, põe no fundo musical. Bota o fundo musical, né? E Sim. lembrando também que a abertura do TalmaCast tem essa Eu trilha. ia falar isso. A gente, assim... Então. E a nossa É um projeto vinheta. educacional, hein, gente? E a vinheta de... Ninguém avança a temporada, o pulo, né? É a vinheta da nova temporada lá do IFCast. Se você perceber bem, a música de fundo é do Interestelar. Aí, ó. Então, assim, Interestelar. é uma homenagem, porque eu acredito que o espírito da trilha sonora, como todos os filmes do Nolan, tá bom? Todos Isso não é os só filmes, Interestelar, não, todos cara. os filmes do Nolan, em que o Hans Zimmer, pelo menos, que a gente, né, eu não sei... São parceiros em vários. São parceiros em vários. Só que os últimos filmes do Nolan é o Ludwig Göransson, que eu esqueci o nome dele, que até ganhou o Oscar. Eu não sei se foi por Tenet, eu não sei qual foi a trilha sonora. Oppenheimer, não? Ele ganhou a trilha sonora de melhor... ganhou o Oscar de melhor trilha sonora por Oppenheimer. É ele que tem feito as últimas parcerias com o Nolan. Mas o diálogo, é isso que eu acho que eu sou muito fã do Nolan, porque eu vejo ele como um grande pensador, um grande filósofo. Em que sentido? Ele dialoga com o compositor, ele dialoga com o cara, o tocador de órgão, que a gente vai tocar, mas a gente vai tocar nesse assunto. O cara que faz aquilo que você está escutando é um órgão legítimo, não é um teclado que emula o som de um órgão. Não, eles foram pra dentro de uma catedral lá em Londres e gravaram em loco a trilha sonora. Então eles pegaram um cara, aquele órgão imenso, e o cara tocando, e o Nolan ali, e o Hans Zimmer. Ou seja, existe um conceito, uma ideia por trás do que ele quer provocar. Não é uma... Chegou e falou, Hans Zimmer, faz o que você quiser. Te dou aí a volta ali. Faz aí. Sabe? E foi assim com Dark Knight, com a questão do tema do Coringa. Foi assim com o próprio Inception, né? Que muita gente ficou muito... o Hans Zimmer é conhecido já há muitos anos, mas o Inception com aquelas trombetas, né? Marcou ali aquela época. Então, o Nolan, ele não quer fazer as coisas desconectas. E aí que eu também, para eu fechar fechar não, né? Mas passar para a próxima questão, arte e ciência. Cada toquezinho naquela cena em que eles estão num planeta de água Miller. lá, que é o planeta de Miller, né? Que é uma passagem, aí vocês me corrigem aqui, que eu não lembro se é uma passagem de dia, se é passagem de ano, se é passagem de meses. Segundo, 25 milésimos é um dia na Terra. Cada toque que ele dá ali, se vocês perceberem na cena, que eles estão no planeta da doutora Miller, né? Que é o planeta que orbita Garganta, né? Mais próximo, né? Isso, são dois que orbitam, né? Esse é de superfície completamente coberto de água, cheio lá da água. E aquilo lá também, pessoal, aquilo lá é verdade, aquilo lá. Tipo assim, são o efeito maré, né? Que é a gravidade que causa aquele fenômeno, né? Então, pela a questão da elasticidade temporal que gera a gravidade, né? Causada ali pela gravidade, o tempo ali que está no planeta, ele vai ter a sensação de ser mais lento em comparação com o doutor, que eu esqueci o nome dele. Do Matt Damon? Não. Lá na Terra, que você tá falando, do né? que está na Endurance. Na Endurance? É porque sai o Romley. Isso. Isso aí. Que ele não desce, né, cara? Ele Isso, não desce. Então se passam 23 anos lá para ele. Caralho. Sozinho. Né? E cada toque aí vocês têm que perceber. Eu acho assim, o filme, depois que uma pessoa conta isso, aí você fala, não, vou ter que voltar para poder escutar Perfeito. isso. Deixa para assistir de novo. Como todo filme do Nolan, tem que ver 3 vezes. Aí a pessoa te conta, fala, não acredito que passou isso. Eu não peguei isso na primeira, né? Aí fica aquele, então cada toque daquele é um ano na Terra. Um ano? Não, cara, não dá não. Um ano, porque são 23, cara, dá só 23 toques ali, cara. Agora eu tenho que assistir de novo. Agora eu tenho que assistir de novo. Porque eu não lembro quantos toques não, mas eu sei que tem essa associação que é proposital, né? Tem um toque que eu acho que esse toque ele é a cada 1 segundo e 25 milésimos que ele vai se repetindo. E aí, na minha pesquisa, né, fontes da internet, deu que seria cada toque daquele um dia na Terra, mas também dá muito pouco pra... Não, é um ano. É um ano. Então, quem estiver acompanhando aí a gente... Bota nos comentários, gente. Tira essa dúvida da gente. Quem? Bruno e do lado do FCast, um ano...
É um ano cada toque. Essa junção, então, das peças, né? Da parte de você contar uma história, de você ter imagens pra contar, e a parte científica, a parte de uma lógica científica, eu acho que ele conseguiu fazer isso muito bem. Pouquíssimos conseguiram fazer isso. Sim, né? E esses elementos também distribuídos também. O filme, além do melhor trilha sonora, ele ganhou melhor direção de arte e melhores efeitos visuais também, né? Então, assim, o conjunto da obra todo ali, né? Sim. Você realmente vê que a qualidade é altíssima. Né? Tanto quando ele vai passar ali para o lado científico que ele quer explicar, quanto para o lado artístico, que ele vai, às vezes, extrapolar um pouco, exagerar um pouco ali na didática da explicação sobre o amor, que às vezes parece que ele está sendo muito didático, mas depois eu fui entender que aquele filme ele foi feito como uma espécie de carta aberta para a filha dele. Olha só. Então, se você parar para pensar, né? Você que ainda não teve essa percepção, o Rafael falou aqui que somos pais, né? Então, eu assisti esse filme antes e assistindo esse filme depois, a experiência é completamente diferente. É, realmente. Eu assisti Porque a relação dele com a filha, a relação dele com a Murphy, ela é uma relação mais forte. Com o filho, meu filho, bração nas costas ali, tapando as costas. Né? Fica aí com a minha caminhonete que eu vou vazar. Então, o cara fica aí, mas Murphy, então o filme todo chamando ela, Murphy, o filme todo. Então, mas, cara, essa ligação ali, eu acho que é o foco ali de tudo, da história, né? Que é como se fosse a âncora, né, do filme. Porque ela é tão forte, a ligação do pai com a filha, que eu acho que, pelo que eu assisti, né, alguns vídeos aí falando, realmente você consegue ter essa percepção, porque o Nolan, ele viajava muito em determinadas épocas da vida. Então ele não tinha esse tempo muito bem aproveitado com a filha. Então isso é uma forma dele estar trazendo ali e fazendo esse filme e explicando. Fala, olha o que pode acontecer se você não aproveitar o tempo que você tem. Porque pra mim, na verdade, o vilão no filme, ele é o tempo. Cara, você vê a praga lá, você vê a poeira, mas aquilo é uma metáfora. O Nolan, ele tem uma coisa com o tempo. Todos os filmes dele, ele tem uma coisa... Tênis aí. Aí, meu amigo, como diria o Chapolin, o Chaves, só os inteligentes podem ver. Aí eu tô fora. Porque a lógica, né, mas assim, isso que você falou, cara, faz muito sentido, porque o tempo, ele é um elemento que ele tem, o Nolan tem uma coisa com ele, tá em Inception, tá no Oppenheimer também, de certa maneira. Enfim, tá no Dunkirk também. E é isso que você, né, a questão do... E aí a gente faz o paralelo com a mensagem, né, do amor atravessando dimensão terror. Como a gente pode amar pessoas que já morreram, né? E então é um filme e eu queria até puxar o Bruno sobre aquilo que é científico, que você até na pesquisa gostaria de ouvir você sobre o que é científico, o que os caras... Eu sei que você, né, elencou lá pra gente aqui no nosso briefing algumas coisas que ele toca. Cara, ele foi muito preciso, né? Afinal de contas era o Kip Thorne, né? Mas é uma coisa muito... Quando ele toca no amor, quando ele toca... É uma coisa muito... A argamassa disso tudo é a emoção, é uma relação de pai e filho, é uma questão de como é que você... o tempo, ele vai e quando você menos espera, no começo do filme, ele se despede dela e ele vai reencontrar ela idosa. Cara, isso são pouquíssimas obras que conseguiram fazer no meio de 2h30, eu acho que não, chega a 3 horas, não lembro. 2h40, pô. A Isa fez aqui mais de 2h30, isso aí eu tenho certeza. Uma ficha técnica dele aqui que eu tenho que pegar, mas ele consegue te prender de certa maneira, né, nessa jornada de saber quando vai, e ela termina com ele se despedindo dela e ela idosa e vai, então assim, né? Aí eu queria trazer essa concepção de, pô, tem ciência ali, pois é, né? Aí, não tem né, ciência. Você falando sobre o filme, né, sobre a questão artística da filha e do pai, talvez você perguntar a uma pessoa, fala assim, o Interestelar fala sobre o quê? E a pessoa vai te responder assim, não, ele fala da busca pela gravitação quântica. E ponto. É isso que a pessoa... Nada mais, nada menos. É isso que é o Nolan, né? Ele consegue trazer as duas coisas, entregar as duas coisas, né? Hoje na ciência, né? Eu não sou físico, eu sou biólogo, mas pertencendo à grande área das ciências da natureza, a gente sempre estuda bastante sobre isso, né? E hoje a gente tem bem conhecido, né, as questões da física newtoniana, né, que vai... É o nosso física dia a dia clássica, aqui, né? olha. É o nosso dia. É o carro que a gente veio lá de Itaperuna, é a construção de uma ponte, é uma bolinha de gude,
Maçã na cabeça. Isso, é maçã na cabeça, que cai em cima da cabeça lá dos outros, né? Se fosse aqui, assim, uma manga, né? Com certeza. Se fosse uma manga, só não podia ser jaca, Taperona, né? então, meu filho. Manga tem vantagem. Aqui também. Agora, aí depois, isso aí ficou um bom tempo, né? Quando foi 1910, 15, aí veio Einstein, que pensou, tá bom, o Newton é bom, Newton tá certo, porém ele falha em algumas coisas. Quando é muito rápido, quando a gravidade é muito grande, ou quando a gente fala de vamos dizer assim, um espaço muito grande. Aí essas questões do Newton não funcionam mais. Tá? Aí já extrapola para física quântica. Não, né? não. Ainda não? Aí vai ser relatividade. Sim, você está falando do Einstein. Pouco tempo depois, um conjunto de pesquisadores, Niels Bohr, Heisenberg, né, que não é do Breaking Bad ainda, tá? mas é um Heisenberg. Do princípio da incerteza, né? Esse é Heisenberg. Né? Então, aí ele já falou, espera aí, então, será que tem alguma lei que não funciona nem em relatividade, nem newtoniana para coisas muito pequenas? Tem a quântica. Tá bom? Então, só que a gente não tem como olhar as duas juntas, a relatividade e a quântica. Elas não fazem sentido. Né? Como tem um pesquisador que falou um termo interessante, é um casamento flamejante entre os dois, entre a relatividade e a quântica. Tá? É o mesmo cara, Euler, que é o sobrenome dele, é o mesmo cara que deu o nome de buraco de minhoca, é o nome que deu o nome de buraco negro. Né? Eu acho que ele já não é vivo mais, senão ele poderia ser da Polícia Federal daqui do Brasil para dar nomes lá nas operações. Seria ótimo. Cara, o cara é bom, né? O cara é bom de dar Operação Buraco Negro. Operação Buraco Negro. Operação Garganta, em Brasília. Garganta, né? Depois vou falar lá do nome lá do Garganta, que é boa lá também. Mas aí, então, hoje a gente não sabe. Só quem sabe, né, de uma forma muito especulativa, né? A gente não fala que é falso, não. Tá? Que é a questão que quando o Cooper está lá dentro da singularidade. Que aí, não sei se vocês lembram que quando ele estava lá no o Tesseract. O hipercubo. O hipercubo, né? É o hipercubo. Porque o hipercubo, ele é uma visão em 3D. Para o Cooper entender. Para ele entender. Isso aí. Né? Então, aí ali o TARS manda as equações da gravitação quântica, que ninguém sabe. Né? Então, e que ele só descobriu porque ele entrou na singularidade, não é um negócio assim? Isso aí. Que é uma IA lá. IA lá. Ele pegou... Uma IA lá, não é um... né? Aí ele pegou... Lá ele, né? Lá ele. Lá vai ele. Aí ele pegou essas equações e mandou, aí ele desvendou. Então, o mote científico do filme é esse, né? Assim, é a descoberta disso que hoje é o santo grau aí da física, essa junção, né? Esse entendimento. Por quê? O entendimento de mecânica quântica é o que hoje a gente está usando muita coisa quântica aqui, laser, diodo, né? Isso tudo. Relatividade, a gente usa em GPS, tá? Porque a dilatação é temporal. Ela é diferente daqui do celular, aqui do Tardim, do que do GPS que está em órbita. Então tem que botar na conta a relatividade. Tem que conversar, né? E para isso, né? Tem quântica tem. Só que porque quando a gente fala de buraco negro, de singularidade, de viagem ao tempo, aí já é uma coisa a mais que a gente deveria entender essa quântica com a relatividade. Né? Então, aí lá no filme a gente consegue ver várias partes que são verdades, é isso. Por exemplo, o buraco negro. Tanto que aquela imagem que vocês observam... Eu ia mencionar isso. Lá não é computação, não é simplesmente uma computação gráfica. Aquilo é uma simulação de cálculos do Kip-Thorne. Ciência e arte. Ou seja, como seria, né, dentro dos cálculos ali visualizado. A projeção estética de como ela... Isso. Então é uma simulação. Tanto que
o Gargantua virou artigo científico. Artigo Olha, científico, olha mas, aí, mas cara. respeitáveis. Desculpa, tem que respeitar o Depois Nolan, da cara. arte, né, cara? Né? Fala que a não, arte depois. imita a vida, então Não, ali nesse e- caso ali teve o filme de 2014. Em 2019, até uma brasileira participou da descoberta. Conseguimos tirar uma foto. Eu lembro, o pessoal ficava zoando, falando que era o olho de Sauron, né? Não, aqui. Porque- É igual o que tem no filme, cara. Assim, a imagem real que foi revelada 5 anos depois da estreia lá do filme, pô, bateu sentido, cara. Né? E aí, e muito porque foi pautada em cálculos. Cálculo. Não foi pautada numa visão criativa puramente artística, imaginativa, de como é que seria. Então, é essa junção que a gente está falando da arte, da ciência, que creio pode ser, fazer a deixa do Talma, né? Um artifício muito positivo para despertar o maravilhamento da galera para esse universo incrível que a gente faz parte e, a partir daí, começar a estudar mais, dar uma lida em coisas relacionadas à ciência, aproximar as pessoas. Repare, não é uma forma didática, é uma forma de sensibilizar através de um filme, através de uma narrativa e provocar um maravilhamento, espanto, para que as pessoas falem, cara, isso me deixou intrigado, agora eu quero ler mais sobre isso, como muitos ficam intrigados, como o próprio Oppenheimer, né? O que é real, o que não é? Aí os espiões russos dentro, soviéticos dentro do Projeto russa, Manhattan, né? o que é? Eu me vi pegando, fazendo várias pesquisas na BBC, em vários lugares, falando assim, cara, o que é real, o que não é? Por quê? Porque isso te puxou, te engajou. Sim. E a partir desse momento você começa então a encontrar, seja artigos científicos, você começa a encontrar coisas e você vai aumentando o seu repertório, o seu conhecimento. Te aproxima da ciência. Sim. No mínimo não distancia, te aproxima da ciência. O buraco de minhoca também, tipo assim, ele não é observável, mas matematicamente ele é possível. Não é? Até a gente só não observa, mas matematicamente ele faz sentido. Não, e até as isso marés... lá também, cara, do jeito que eles colocam lá, porque tem você falou do Gargantua aí, né? Mas tem o buraco de minhoca lá, que onde leva para outra galáxia, que lá onde tem o Gargantua, é uma esfera, né? E aí você, a princípio, você fala, poxa, é um buraco. Não é um buraco, é uma esfera, mas é a forma como que a gente percebe aquela esfera. E você pode ver que aquela imagem que aparece ali, ela é uma lente gravitacional, né? Ela aparece todas as galáxias passando ali dentro, né? E aí de um fica jeito como se fosse um fundo, assim, um papel de parede, né, cara? Né? Isso é interessante pra caramba. Se ter um buraco de minhoca daqui, do Pod Studio, pro nosso estúdio lá do campus, você viria... Eu conseguiria ver o estúdio lá, mas como se fosse uma bolinha de cristal, sabe? Meio transparente. Rapaz, isso é tipo aqueles círculos que o Doutor Estranho faz, quando ele abre. Que aí, por exemplo, você que tá do lado de cá, você vê lá o Sanctum lá dentro, lá, e quem tá lá também vendo... Mais ou menos isso, né? Mas ele só seria mais esteticamente falando, mais, né, professor? Mais esférica, né? E assim, os efeitos de maré, como o planeta de Miller. Nossa, o Alfredo faz no episódio... Gente, convido vocês a darem uma olhada lá no Spotify. O episódio 001 do TalmaCast foi... Ele faz uma explicação sobre a questão das marés e eu achei aquilo tão assim, incrível que eu me peguei entendendo. Depois de mais de 25 anos... Depois de mais de 30 anos de vida, como que a gravidade como a lógica que ele... Eu falei, gente, o que é isso? Alfredo, onde você estava? Por quê? Porque finalmente eu entendi. E então, é difícil explicar isso, né? Isso não é tão simples e ele explicar, conseguiu, sabe? Com a acessibilidade dele. E é importante falar o seguinte, a gravidade do Sol e da Lua, que influencia nas marés, né? Ela só influencia corpos grandes, tá, pessoal? Como é o oceano. Não tem nada a ver com cabelo, com plantação. Não adianta cortar seu cabelo na lua crescente, que não vai acontecer nada. Minha avó fazia isso. Não vai acontecer. Não cortar o cabelo, não, porque a lua crescente, não pode. Eu já vi um experimento, só fazendo parênteses aqui, com agricultor. O agricultor falou, não, só cresce bem na lua crescente. Aí o pesquisador falou, não, então vamos fazer o teste aqui.
Aí ele começou a perceber que o próprio agricultor, sem perceber, ele cuidava melhor daqueles que ele plantava na lua crescente. Por isso que crescia, então. É porque dava um trato melhor, pô. Dava um trato melhor. Entendeu? Aham, entendi. Então, ele ali, né? O experimento ali, ele conduzindo o experimento que estava dando um resultado melhor. E não puramente o ambiente, né, cara? Simplesmente. Isso aí, dentro da academia a gente faz, tá? Sem saber. A gente, às vezes, tem um experimento que a gente tem um apego. Aquele lá, a gente vai usar uma pipeta mais limpinha, a gente vai usar uma luva. Né? Essa coisa do apego eu vou puxar depois que a gente trazer o quadro nosso, né? Ouvindo Ouvintes. E tem as meninas também no backstage aqui, a Lara, bolsista do Projeto IFCast, e a Isadora do Projeto TalmaCast. Meninas, dê um alô pra galera aí que estão vendo a gente e ouvindo a gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Fala aí. Oi, gente, eu sou a Isadora, bolsista do TalmaCast. Oi, gente, eu sou a Lara, bolsista do IFCast. E temos perguntas? Temos interação? Fala pra gente. Eu vou ler a primeira que mandaram pra gente lá no Instagram, que foi: Interestelar é o melhor filme do Nolan ou vocês consideram superestimado? Passo a palavra pra vocês dois. Passo a palavra pra vocês dois. Eu vou esquivar dessa. Eu vou arriscar aqui, cara. Eu vou arriscar, ó. Pra mim, o que acontece com o Interestelar é o seguinte. Ele é um filme genial, igual eu já falei aqui. Tô sendo muito repetitivo, mas, pô, Interestelar, acho que é o seguinte. Pra mim, ele tá não só como um dos melhores filmes do Nolan. Pra mim, ele é o melhor filme do Nolan. E ele é o segundo filme que eu mais reassisti depois de Matrix. Ele é o segundo, né? E dentro ali dos filmes de ficção científica que eu mais gosto, justamente porque esse papo que a gente está tendo aqui hoje é uma coisa que realmente me dá vontade de conversar, de compartilhar, de querer aprender mais sobre isso. Ele cativa, cara. Ele engaja, então, ele cativa. Para mim, ele é o melhor filme do Nolan, sim, né? Pode ter ali um defeito ou outro ali, talvez não seja um filme excelente, né? Algumas críticas, né, bem precisas, talvez, que algumas pessoas tenham, mas para mim, na minha experiência, ele é o melhor filme do Nolan, assim, até hoje. Bruno. Cara, não, mas eu vou dar opinião de fã, tá? Não opinião de especialista. Então, minha opinião é puramente de fã. Eu sou fã, eu gosto de todos, mas eu tenho um... Não, porque o seu olhar é diferenciado, jovem. O seu olhar... o olhar dele não é igual ao meu, não. A filosofia nos deixa confuso. O meu porque é o filme que eu mais reassisti do Nolan. E é o que eu mais, como você falou, é o que eu mais converso, é o que mais... Se você botar vários quadros lá do filme, a gente tá gravando aqui, mas a gente poderia gravar o quê? Umas 4 horas falando do filme. A gente poderia ver o filme. Fácil, a gente poderia ver o filme aqui, parar e falar fazer aqui, um take a take, né? Dá pra fazer, dá pra fazer. É um take a take. E eu não vejo isso nos outros, essa minha... vontade de conversar, eu até converso. E aí, você gostou? Pô, filme legal, não sei o quê, mas aí quem vai responder melhor é esse rapaz aqui, que aí ele vai dissecar o negócio. É responsabilidade, meu pai. sim. Não. Vai dissecar o negócio aqui. Cara, na moral, assim... Justifique sua resposta. Fale e justifique. Disserte sobre, vai lá. Não sou especialista nele, mas eu acompanho ele desde longa data. Porque eu vejo ele como alguém que faz a ponte entre cinema e filosofia de vários jeitos. Estudo tudo que ele fala, porque já peguei... eu sou colecionador de Blu-rays e de DVDs, então eu pego as entrevistas, pego os making-offs. Eu já pedi a conta de quantas vezes eu vi making-off do Interestelar para ver como é que eles dentro da catedral gravaram, como é que foi as coisas. Então... Só que eu tenho, obviamente, como, né... Desembucha, rapaz! Desembucha! Eu tô curioso agora. Só de doce. O meu preferido não é o Interestelar. Tá rolando, apesar de eu acreditar que o Interestelar ele seja único por todos os motivos que a gente elencou aqui. Mas o mais amarradinho... começo, meio e fim dele. Para, vamos agora. Tem mais alguma coisa? Vamos chamar Top Term. Vamos falar aqui. Os nossos patrocinadores. Até TechPix também, né, gente? Até TechPix também. Vamos falar de coisa boa, né? Eu gosto muito do Dark Knight. Aí você fala, mas peraí, o Dark Knight... Você vai falar que o Dark Knight ele é um filme baseado em quadrinhos.
Mas não. Se você pegar o Dark Knight e vê-lo como um filme de suspense policial, um filme de detetive, apesar de não ser o The Batman, onde você tem o Joker do Heath Ledger, que é um cara que tem passagens onde ele pega toda a hipocrisia da sociedade e devolve pra ele. Você tem um ícone do bem, um cara que faz justiça com as próprias mãos, e ele mostrando como ele mesmo fala. No dia que você não for mais útil pra sociedade, eles vão te expulsar que nem um leproso. E ele fica quieto, que ele não tem o que dizer. Então eu acredito que o jogo, os assuntos não são científicos, os assuntos abordados no Dark Knight que vão envolver justiça, moral, política, ética, certo e errado, o uso da tecnologia no final do filme, ele quebra as barreiras éticas pra poder pegar o Coringa, e o Coringa consegue. E no final, quando eles vão conversar, o Coringa vira e fala: cara, a gente tá fadado a fazer isso aqui, você me diverte. É um gato e rato, né? Um jogo de gato e rato. Ele tava querendo fazer o Harvey Dent cair, e ele consegue. Então, pra mim, isso me tocou, filosoficamente falando, muito mais do que o Interestelar, apesar do Interestelar ser... Então, assim, eu não colocaria numa escala hierárquica, mas eu gosto de todos. Até o Tenet, né? Com a ajuda muito, a gente tem que fazer aqui. Toda a complexidade dele, né? Esse até ficou meio estranho, mas tudo bem. Esse até... A gente perdoa. Espero que os ouvintes também. O Tenet, que você pegar... E aí aqui é uma dica. Os episódios do Nerdcast explicando o Tenet são muito didáticos. Você tem que escutar um, você tem que ver 3, 4. O que ele faz com a entropia, o que ele faz ali com a ciência também, e o que não é, o que é ficção. Então, assim, os temas me tocaram muito, o Heath Ledger me tocou muito, e o Interestelar, eu acredito que ele seja um filme, um dos filmes extrapolaram, né? Um dos filmes, assim, não do Nolan, mas um dos maiores filmes de ficção científica de todos os tempos. Mas, pra mim, o meu preferido é o Dark Knight. Eu vou te fazer uma pergunta, então. Não tá na caixinha, mas eu vou te fazer. O Nolan é o melhor da nossa geração? Aí complica. E aí? Nossa, tem muitos diretores fantásticos, cara. Eu acredito que ele é um dos melhores. É um dos. Você tem, com certeza um dos melhores. Eu gosto muito do David Fincher, eu gosto muito do Matt Reeves, eu gosto muito do... tem muitos bons. E todos eles, se você for pegar, eles são diferenciados porque os textos, os diálogos, você tem que... Né, as pessoas às vezes ficam muito presas aos efeitos, aos atores, se os caras estão entregando. Mas é quem escreve, é quem liga, os caras entregam, mas tem alguém por trás planejando. Se vocês pegarem, aqui eu vou fazer agora uma campanha, se vocês pegarem a entrevista que o Aaron Eckhart, o cara que fez o Harvey Dent, fala da cena que ele gravou com o Heath Ledger de enfermeira, e cara, você tem que ver o que aquele cara fez, ele não era ele. Não era ele, ele mesmo fala, ele tava deitado, ele chega, ele não olha pra mim, ele não se comunica, ele começa a falar, então sozinho, aquela coisa, e de repente ele senta e grava. E ele tá falando como ator, tá falando da arte. Ele tá falando da arte de encenar, de fazer uma coisa que tá no papel, uma ideia, se tornar realidade, porque o ator encarna uma ideia. Sim. E o que ele fez? Ele transcendeu. Isso teve o preço, né? É toda verdade. A saúde mental, daquela coisa toda, né? Que levou ele a aquele acidente que... Uma palavrinha com S que a gente não fala aqui, que é justamente pro YouTube não... que não foi de fato, né? Um S, foi um, né? Não sei o quê. E isso, pra mim, toca muito. Foi a obra em que eu me quebrou meus paradigmas em relação a como é que eu vejo a profissão de ator e atriz. Como é que não deve ser fácil e como é que deve ser para poucos você dar vida a uma ideia, você personifica isso, você sente igual ele sente e depois você desliga e volta a ser você. Isso é uma coisa, cara, que se você parar pra pensar, é fantástico. Um deslocamento de si. Eu vou ver de novo. Não, a gente vai ver, nós vamos gravar aqui e eu vou defender. De novo. Vou defender. Valeu, cara, a trilogia dos filmes do Nolan, do Batman, também dá um episódio bacana, hein, cara. Fica a dica, filme, olha... Porque agora você falando, eu vou ter outra visão também. Então, assim, o Inception também, em relação ao pai e filho, no final ele olha e vê o filho. Então, os filmes deles são todos muito bons. Mesmo que às vezes a gente não entende como Tenet. Mas, botaram eu nessa sinuca de bico aí, o Dark Knight pra mim tocou muito. Então, deixa eu só... Eu tive uma ideia aqui. Eu tenho um pepino pra resolver, galera. A gente, cortou, lógico que o Will depois vai fazer alguma brincadeira com esse material. Eu preciso ir lá em casa, devolver o carro pra minha esposa. O Rafael, gente, ele não fala que eu dei dor de barriga em mim, senão nós vamos usar. O Will vai botar isso na edição final. Fala que o Rafael teve que dar um... Foi passar um fax. E eu volto rapidinho.
Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do IFCast. Só para apresentar aqui, pessoal, para quem não conhece, né? Olha quem está do meu lado. Olá, Lara Sátolo. Tá? E a Lara tem alguma coisa tá fazendo aqui com a gente agora, né? Eu vim pra te perturbar um pouquinho. Mais. Porque que já me perturba a semana inteira. O Bruno, ele é meu Google, sabe? É o oráculo da sabedoria. Como ele tava falando aqui, eu tava ali atrás escutando, a gente tava falando de buraco negro. Aí, eu queria te fazer uma pergunta. A teoria dos buracos de minhocas é plausível? Então vamos lá. Se sim... Primeiro, se sim... Como ela se conecta ao buraco negro e à gravidade quântica? Então tá. Então vamos começar lá do começo. Eu não sou especialista em buraco negro. Quem é o que torna, né? Quer que eu pegue a folhinha de papel e o lápis pra você explicar? Caramba, cara! E ajudar, né? Cadê? Pega aí. O meu sonho sempre foi fazer isso. Aí, ó. Olha só. Hoje ele vai poder fazer. Então, pessoal, é o seguinte... eu não sou especialista, né? Mas esse é um tema muito apreciado dentro do Interestelar, né? Que é o ponto-chave ali, né? Então, foi colocado... olha só o que eu vou falar. Foi colocado um buraco de minhoca, né, perto de Saturno. Tá? Longe foi colocado pra caramba, 50 anos antes, né? Não, e longe pra caramba, né, cara? Podia ter botado mais perto. Pois é, né? Eu não pensei nisso, né? Perto da Lua ali, sei lá. Por que não bota? Pertinho, né? Eu acho que muita gente poderia ver. Muita gente poderia ver. Aí que tá o negócio. O buraco de minhoca, ele... Aí a Lara, ela perguntou se é plausível. Assim, matematicamente, sim. Tá? Os cálculos matemáticos, eles afirmam que sim, é plausível. Naturalmente, ele pode aparecer? Não. Ele tem que ser realmente, ali no filme foi colocado assim. Alguém fez. E se hoje aparecesse um buraco de minhoca, alguém teria que fazer. Buracos de minhoca é diferente do que um buraco negro. Ele não eles são conectados? Não. É uma coisa diferente da outra. O buraco de minhoca, você imagina que esse daqui... É isso aqui que eu sempre quis fazer. Sempre quis fazer isso aqui, ó. Não, mas... Eu considero Obrigado. O buraco de minhoca, imagina que o nosso universo, né, que a gente chama de brana, tá? É a nossa brana, é porque a gente está aqui. Tudo que está em volta aqui é o hiperespaço. É da onde que estavam os seres... das 5 dimensões, né? Só lembrando, 3 dimensões... 3 dimensões físicas e uma temporal, e o meu tempo. A percepção que a humanidade tem são três espaciais. Altura, largura, e quando você está assistindo um filme 3D, a profundidade, né? E mais a dimensão do tempo, né? Isso, 4. Já esses seres, né, que são da... Pentadimensionais. Essa outra dimensão, pelo que o filme dá a entender, é desse bulk, né? O bulk é o hiperespaço. Aqui está a nossa brana, né? O hiperespaço é esse espaço aqui em volta do nosso espaço, é o hiperespaço, né? Então, o buraco de minhoca também foi um nome dado lá pelo Euler, que foi um físico teórico, né? Inclusive, o orientador do Kip Thorne. E ele explicando, né, assim, se você tem uma maçã, né, estou explicando a maçã, se fosse no Brasil, a gente botar uma goiaba. É uma goiaba. Bem brasileiro mesmo. Bem brasileiro. Aí o bichinho da goiaba, ao invés de passar por cima, né? Pô, cara, tem uma explicação do cosmos que faz isso, né, cara? Cara, isso é demais. Do Carl Sagan, né? Isso é demais. Que ele fala que ele pega a maçã. Isso, não, mas isso aí eu vou chegar ao ponto. Não é nisso, não, tá bom. Não é esse não, mas é perto. Vai no caminho aí. Então, ele põe a explicação original lá da maçã. É interessante porque é uma formiga. Porque o que acontece? Para a formiga chegar do outro lado, é melhor ele passar dentro, né, lá da maçã. Só que o interior de uma maçã não é um local típico de uma formiga. Então, para ele, aquilo é um lugar desconhecido. Né? Então, ele não consegue entender o que são aquelas paredes ali. Né? Então, aí como que é o nome mesmo do pesquisador? Lá do filme Interestelar? Romilly. Ele explica como
todo mundo que explica. Né? No Stranger Things, o professor deles explica também, cara. No mundo invertido, vai dar uma explicação ainda bacana também. Ele faz mais ou menos isso. Então aqui é a nossa brana. Aqui eu vou escrever pontuar, né? Vou botar Saturno, né? Saturno. E aqui eu vou botar essa outra galáxia que é o Gargantua, né? Então é muito longe, né? Um do outro, é impossível na velocidade que a gente possui, mesmo se fosse em uma velocidade relativística, 60% lá da velocidade da luz, 90%, não ia ter como. Então, esse buraco de minhoca é essa dobradura, né? Que se faz aqui, esse buraco aqui. Agora, note que a gente está passando esse buraco aqui, que seria uma ponte. Você sabe onde que fala isso também? No filme do Thor. Só que lá eles não chamam de o buraco... eles usam a Bifrost. Não, é Bifrost. Isso, é a ponte de Einstein-Rosen, não é? Que é alusão aos pesquisadores. Aí aqui tem uma ponte que você vai de Saturno a Gargantua, passando pelo hiperespaço, pelo Book, né? Que é o Book, ele passa aqui. Então, ele liga as duas dimensões, no caso. Isso, então você chega muito mais rápido aqui. Isso vamos para eles. Opa, isso, porque sem isso não tinha como chegar lá naqueles planetas todos. E que o certo era o de Edmond, né? Mas tudo bem. Eu vou rodar. Isso aí é bom pra gente pegar depois, quando estiver concluindo, né, cara? Pra poder fechar o papo. Isso aí é bacana. Né? O último. Aí é o seguinte, aí a Lara, ela me perguntou sobre o buraco negro. Tá, esse aí é o buraco de minhoca. Isso, esse aqui é o buraco de minhoca. Matematicamente faz sentido, nunca vamos observar, porque não, assim, naturalmente, os físicos, né, já afirmam que naturalmente não dá para fazer. Mas artificialmente, então alguém vai ser colocado lá. Já o buraco negro é o seguinte, a deformação, né? não, aí que a gente tem que falar um pouco antes, que é o seguinte, qualquer massa gera uma deformação no nosso espaço. Né? Então vamos dizer assim, por que a Lua gira ao redor da Terra? Porque a Terra ela tem uma massa que deforma esse espaço, né? E a Lua fica tipo quando você imagina, você tem uma cumbuquinha em casa e você tem uma bolinha de gude e joga ela não fica assim, olha, dando volta. Isso, só que tem uma hora que para. Nesse caso não, porque a Terra também está caindo dentro de um buraco. Né? Então está todo mundo caindo. A gravidade é a queda, né? Einstein, ele pensou ele caindo de um prédio e ele pensou que nesse momento a gravidade dele seria zero, né? Porque ele estaria em queda a mesma coisa que a Terra, né? 10 metros por segundo ao quadrado, né? A aceleração dele. Então aí, Lara, tudo é deformado. Então, a Lua, ela tá assim. Ou a mesma coisa que a Terra também faz a sua translação. E a mesma coisa que o Sol também gira em torno da nossa galáxia. Então, isso aí é uma deformação do espaço-tempo. Tá? Que é essa brana aqui, tá? Só que, no caso do buraco negro, quando você tem uma supernova, né, que é o colapso de uma grande estrela de uma massa muito grande, milhões de vezes da do Sol, ele gera um objeto tão denso, tão massivo, que ele deforma de um jeito tão grande que vai formar um vale, um buraco tão grande que nem a luz escapa. É por isso que é chamado de buraco negro. Ele tem aquelas coisas em volta, porque aquilo é tudo gás que está sendo sugado. Ele é tão grande. Não sei se vocês lembram da imagem, lógico que vocês lembram, lá da imagem do Gargantua. Ele tem um negócio para cima, assim, não é? Ele é assim. Aquilo lá não está para cima, ele está deitado. Só que a luz... ela tá a luz assim, que dá essa impressão, né? Isso. Você imagina que aqui é um buraco negro, né? E eu tô com uma câmera aqui. A luz que está emitindo aquilo vem para a câmera aqui, olha. Assim, olha. Ela tá por trás, mas ela vem. Ela vem. E tudo que a gente enxerga no mundo é luz. Né? Eu só estou enxergando o Tiago aqui. Quer dizer, eu não estou enxergando o Tiago. Eu estou enxergando a luz que
bate no Thiago e reflete em mim. Aí que eu enxergo. Não, mas cara... Você vai como que ele é o Google? O ser tá humano, vendo? não. Se você for parar pra pensar, o ser humano, cara, nossa, assim, é ridículo, cara. Tipo assim, né, em termos assim, de percepção, porque, só pra ilustrar aqui o exemplo, um inseto. Pega um inseto. Por que o inseto vai em determinada flor? Porque ele enxerga aquela flor diferente da gente enxergando a flor, né? Sim. O espectro ali é diferente para ele, né? Não é a gente uma flor ali. Para ele vai ver, não sei, multicores talvez. É uma coisa que vai ser muito mais atraente para ele do que pra gente, né? E justamente aí, por causa da luz. Aí sobre um detalhe aí, fazendo um parênteses lá da flor, já que flores brancas geralmente florescem à noite. Como é escuro, ninguém vai ver nada, ela vai investir as suas energias não em cor, porque é à noite que ela vai florescer em cheiro. Se vocês repararem, flores brancas à noite são mais, tem um perfume maior. Tem dama da noite, né? Que tem um cheiro forte pra caramba. É só um detalhe biológico aí, aproveitando para deixar lá um pouquinho da minha biologia aqui também. Então, é isso que é o buraco negro. Tá? Entendi. Só que, tipo assim, o que tem ali dentro do buraco negro que causa essa deformação, a gente não sabe. Que aí eles citam, né, que como se o buraco negro ele fosse uma concha, né, e a pérola é a singularidade. A singularidade. Então, para a gente ter ideia dessa equação de relatividade com quântica, a gente precisa conhecer o que está lá dentro. O interior do só que a gente não consegue, porque nem luz. Você pode entrar, se você já... É sair que você não pode. Entrar você pode. Né? Mas sair... E assim, aí tem essa parte lá do filme que ele entra, não é? Dali para lá já é especulação, é a questão do filme. Mas isso aí que é bacana do filme. Mais um dos acertos do filme, porque o cara extrapola onde ele tem liberdade para extrapolar. Não, e assim, e assim, ele extrapola, ele poderia, mas faz sentido físico você construir ali como se chamou? É um Tesseract. O hipercubo, que eles chamam também. Né? O hipercubo. Porque as pessoas... Aí que vem a questão que o Thiago estava falando do Carl Sagan, da Planolândia, né? Vamos pensar no seguinte, se o mundo fosse em duas dimensões, né? O comprimento altura não, é altura profundidade. E largura. Isso. Largura. Altura, não, é largura. Né? E se todo mundo fosse assim, você não enxergaria a altura. Aí tá todo mundo aqui. Se eu botasse essa caneca aqui do Talma Cash, eu vou falar assim, do Pod Studio, aqui, olha, ninguém iria entender o que estava ali. Porque estão num plano diferente. Porque a pessoa não conhece outra dimensão a não ser as duas da Planolândia. Aí, por isso que tiveram que construir um hipercubo de 3 dimensões. Entendi. Né? Porque senão o Cooper também não ia entender, né? Entender o que é isso. Ele fica perdido. Ele não conseguia nem explicar. Né? É igual a teoria lá das cordas, ela acontece em 11 dimensões. Poxa, eu não consigo nem entender mais uma, né? Quanto mais 11, né? Quanto mais 11, né? E é isso. Agora, a conexão entre os dois não tem, não. Ali foi uma questão lá do filme. Agora, tem uma questão lá do filme interessante, porque eles botaram 2 planetas orbitando o Gargantua. Né? O que não faz muito sentido eles terem lá visitar. Aí foi poético também. Tipo assim, o que aconteceu lá, mas assim, o que acontece? Provavelmente, se alguém me falar assim, olha, vamos visitar um planeta que é... Lógico que não, porque, se aqui a gente já fica... Se final de semana estava chovendo e hoje está quente pra caramba, a gente já fica incomodado. Você imagina as oscilações... Num lugar, né? Daquele lá. Seriam tremendas, né? Eles poderiam ir direto lá para Edmond. Mas aí ele também não teria o filme, né? Então, é verdade. Não teria aquela cena maneiríssima. Eu me peguei pensando nisso. Você não sairia daqui da Terra para ir para outro planeta, não? Para conhecer? Para explorar? Não. Para Marte? Não, né? acho só que pra o dar planeta... Uma olhadinha não, assim, a curiosidade tem, mas... uma questão assim que eu acho que o filme poderia ter colocado mais... Não
poderia ter colocado mais, não, porque o filme tem que ser muito... É 2h40, né? Tipo assim, como chegamos a essa... É uma situação assim, né? Por que a gente foi obrigado? Porque não tinha outra opção. Né? Tem uma conversa entre o Dr. Brand, né, e o Cooper, falando assim, olha, a sua filha é a última geração que vai viver aqui na Terra. Não é? Tipo assim, e não mostrou muito a praga. E você sabe que a praga, ela foi... Eles não detalham muito bem o que é. Não fala no filme o que é. Não fala o que é, mas ela é interessante, porque ela não é generalista, ou melhor, ela é generalista, que isso é muito difícil acontecer em pragas, tá? Geralmente pragas são muito específicas, né? São espécies específicas, entendeu? E geralmente pragas, elas não pulam muito de um... Igual que pulou do trigo pro quiabo e depois pro milho. Chegou eventualmente no milho, né? Né? Não pula muito, né? Mas, então, aquela praga em si não é muito provável. Mas, para poder eles chegarem a esse tipo de praga, o Kip Thorne fez ele chamou de Jantar das Pragas. Ele chamou os... Jantar das Pragas. Ele fez um convite para os melhores biólogos ali da Caltech. Tá. Achei que eram aquelas 10 do Egito que tinham sido convidadas. Essa não. Jantar das Pragas. Aí é na Record. Aí é na Record. Depois de Mutantes. Depois de Mutantes, né? Os 10 Mandamentos, né? Uma coisa parecida, né? Mas então, aí que tá o negócio. Ele convidou os 10 melhores... os 10 meus, eu falei 10. Os 10 mais. Os melhores ali... porque a Caltech é pequena, tem 300 professores. O Campo Centro do IF tem mais professor do que a Caltech. São 300. Caraca! É bem pequeno, mas são os crânios aí, né? E convidou e pagou um bocado de vinho, jantar, não sei o quê, e falou assim, botou um gravador, vamos conversar sobre uma possível praga. E deram várias ideias, a questão lá do nitrogênio, mas tipo assim, eles tiveram que esticar a corda um pouco, né? Porque o filme, ele não passa num futuro tão distante assim. Né? Não passa... Não. Eles não falam ali, mas em que época? Acho que 2060 e poucos, se não me engano. Então, que começa, mas não é tão distante não, né? Eu pretendo chegar até essa data aí, tá, Thiago? Se tudo correr bem, se você falar que é tão distante, eu tô ficando preocupado. Então, tanto que na abertura aparece uma porção de livro, né? E são livros que a gente tem hoje aqui, né? Um dos livros é o do José Saramago, que até fez aquele filme que foi gravado aqui no Brasil. Sai sobre a cegueira? Sai sobre a cegueira. Tá lá na estante da Murphy. Caraca. É porque o filme ele começa com opção de poeirinha, assim. E as naves também, né? Ali ele coloca as navezinhas na frente, aparece Interestelar. Então, põe uma nave, né? Que são os ônibus espaciais, que é uma coisa também recente, né? Então não é tão distante assim, não, né? Então, aí eles fizeram essa praga aí fictícia para tentar, mas é pouco provável um dia a gente ter uma praga assim. Mas eu acho que faltou me conforta saber. Não, mas eu acho que eles poderiam ter explorado muito o papel do homem na degradação, sabe assim? Ter colocado, olha, o nosso jeito de consumo, não é? Eu dou aula de uma disciplina que é praticamente de ecologia para engenharia mecânica. E eu já começo, acho que como que é? Ciência do ambiente. Eu já falo, olha, a gente vai falar sobre o meio ambiente, mas nada faz sentido com o jeito que nós consumimos hoje, né? O nosso modelo econômico baseado na exploração e no acúmulo de capital, isso inviabiliza qualquer coisa que eu falar aqui. Qualquer ONG que cuida lá do meio ambiente inviabiliza, né? Então acho que faltaram um pouco falar isso aí lá do meio ambiente, mas já saí da pergunta que ela me fez aqui. A gente chama ele lá no IFCast de Bruno Palestrinha. Bruno Palestrinha. Mas eu tenho que me controlar. Eu falo pra caramba. Mas você tem mais alguma pergunta sobre... Não, me respondeu. Você respondi. Eu perguntei mas só pra gente fechar aqui então. O buraco de minhoca
não ocorre naturalmente, ele matematicamente é possível e ele foi colocado lá no filme. Então, assim, alguém teria que colocar ele em algum lugar. Isso. Né? Isso aí. O buraco negro é diferente. Não, o buraco negro ele já é, Isso já aí. é bem natural. Inclusive, no Sim. centro da nossa galáxia, a gente tem um, que é o Sagitário A estrela, que se parece muito com o Garganto, tá? No seu tamanho, tá? E agora, interessante, né? Você já ouviu falar... Lógico, você já viu Dark, né? A série da Netflix? Isso. Eles colocam lá um paradoxo de Birdstep. Sim. Esse paradoxo é quando... cara, eu consigo explicar, mas te dando exemplo. Em 1880 e pouco, o Charles Darwin escreveu A Origem das Espécies, certo? Sim. E se eu agora... Eu tenho uns 3 lá em casa, porque eu compro as edições, eu acho também, bonito. cara, Eu acho bonitão, bonito né? demais. E se eu chegasse com esse livro, voltasse ao passado, tá? Quando Darwin era um jovem de 30 anos. O Darwin esteve aqui no Brasil, ficou meses aqui no Brasil. Tá? Não veio em Bom Jesus, não veio em Quinta Peruna. Pô, perdeu, hein, cara? Tá? Perdeu. Perdeu o Playboy. Deu mole. Devia ter vindo. Nossa. Aqui. Aí, o que acontece? Se eu chegasse com um livro pro Darwin, falasse assim, aqui, olha, toma esse livro aqui, olha. Você que escreveu esse livro. E aí ele olhasse e falasse assim, olha que maneiro, é mesmo, eu vou escrever esse livro. E agora, quem que escreveu o livro? Aí é a mesma coisa para esses seres que colocaram o buraco lá de minhoca. Mas o buraco de minhoca, ele só foi a possibilidade dele só porque o Cooper entrou nele. Só que, como assim? Se ele entrou nele... Você está entendendo o paradoxo? Não, eu tô acompanhando aqui. Olha só. Acompanhar. Quem colocou lá, um dia já passou pelo buraco de minhoca. Mas quem que colocou, então? É quem passou ou quem veio antes? Tem na verdade, ele existe dos dois planos, né, cara? Tanto é que o livro, na verdade, principalmente você deu o exemplo do livro, e na série Dark tem isso. Né? Eles usam um livro lá, que é livro, aquele, como se fosse o relojoeiro lá, né? Que ele é o cara que escreveu o livro. Nossa, você lembra de ter detalhe, tempão. Mas, pô, assisti essa série 3 vezes, cara. Gostou? Demais. É boa. Mas, ó, falar que eu sei, é uma série, não é pra qualquer um, não, mas é muito interessante quando você consegue acompanhar, cara. E aí tem isso, ele chega com o livro e fala, você escreveu esse livro, o cara, pô, bacana, foi eu que escrevi, né? Mas aí o cara não escreve livro, né? Então, assim, ele escreveu o livro e ele não escreveu o livro, né? Então aí já entra já no gato de Schrödinger, né? Mas então, esse é um paradoxo que é do filme lá também. Porque os seres da quinta lá da dimensão botaram o buraco de minhoca. Isso. Mas para eles chegarem até essa posição, ele teve que passar antes ali. Os seres pentadimensionais seriam como se fossem os humanos no futuro. Mas para chegar no futuro eles tinham que passar ali, porque senão ele não sobreviveria à praga. Olha só. Então, parece vendo Flash. Por isso, depois a gente até zoou, né, que a parada da distância lá em Saturno, quando eles fecham o hipercubo, o Cooper, ele sobrevive, ele volta e fica ali, ó, tipo assim, próximo de Saturno ali, com poucos minutos de oxigênio. Mas por que eles resgatam ele? Porque a estação, uma das estações que eu acho que não deve ser a estação Cooper, ela estava próxima de Saturno e eles conseguem resgatar ele, entendeu? Então, assim, liga direitinho, né, cara? Eles já sabiam, né? Então, ó, vamos fechar que ele vai cair lá e lá já tem gente para ir lá pegar ele próximo. Já vamos deixar lá. Bacana, então ele já sabia. Esse paradoxo é muito doido. Isso aí dá um nó. Dá um nó mesmo na cabeça. Então essa foi minha pergunta. Obrigado. Obrigado a você. Participando mais uma vez junto aí. Prazer, viu? Thiago. Tamo junto. A pergunta rendeu, cara, viu? A minha pergunta é a seguinte. O cara do filme, né, o Cooper, ele faz um sacrifício e tudo mais. Ele deixa a filha dele, né, que é a família que ele tem e tal. E aí a minha pergunta é se vocês fariam, porque você falou que você não iria por curiosidade conhecer outro planeta, né?
Mas se fosse pra ser um sacrifício, tipo, só tem você pra salvar a humanidade. Você tem que fazer. A humanidade. Isso, a humanidade. Ah, tá. Não, se fosse pra porque salvar... a humanidade e filha são duas Não, coisas. se for... Não, tipo assim, então, se fosse pra salvar o planeta, incluindo animal, tudo. Até o... Vocês iriam? Por favor. Quer que eu comece? Então, aí até um conceito que a gente usa, que eles usaram lá no filme, de empatia, né? Acho que foi o Dr. Men que falou isso, né? Falou assim, porque a gente não tem empatia pelos nossos próximos, né? A empatia é quase uma injustiça, né? Vamos pegar no nosso mundo do dia a dia, assim, né? A gente tem empatia por, geralmente, mamíferos de olhos redondos. Ninguém tem empatia por um peixe. A pessoa pesca um peixe, puxa com anzol, que negócio na boca dele. Ninguém fala, meu Deus do céu, o que aconteceu? Sabe? Então, essa empatia, ela chega a ser uma coisa injusta. Até essa palavra, né? Porque a gente lida mais muito com os nossos, né? Então, aí vou responder a pergunta agora, né? Só para contextualizar, né? A questão dele ali, né? Porque ele estava fazendo pela filha dele. Mas, se eu não me engano, o Cooper não estava pensando na humanidade como um todo. Ele estava pensando na humanidade com a filha dele na humanidade. Isso. Talvez se ele não tivesse a filha dele, ele ia continuar sentado ali naquela varanda bebendo aquela cerveja ali, tá bom para ele. Que tomara que naquela época ali, né? Porque trigo, então, não era uma Weiss. Uma cerveja de milho, então, né? Pode ser de cerveja de milho, né? Porque não era uma cerveja de trigo, né? Mas agora porque eu tô te enrolando, tá? Para não responder essa pergunta. Pensando para te responder. Vocês todos têm filhos, né? Eu tenho. Eu tenho dois. Nos dois cenários, vocês não tendo filhos e vocês tendo filhos, tá aí qual seria cada escolha? Mudaria? Muda. Eu acho que se fosse no exemplo do Cooper, eu não iria. Eu acho que eu ficaria para curtir os meus filhos aqui. Eu, Bruno. E a humanidade já tem o tempo, né? Não deu certo, gente. Darwin não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Não dá certo, meu filho. Tira isso logo, vai vir outro, entendeu? Não tem que sobreviver. Fala igual o Ultron agora, pergunte a Noé, né? Aí que vem a questão até do estalo, né? O Thanos, o seu estalo. Thanos estava totalmente errado quando ele deu estalo? Sem querer levantar as polêmicas. Não, mas eu vou fazer um parênteses. Ele estava errado porque o que ele fez? O estalo do Thanos foi para todos os seres vivos. Sem distinção. Não, aí não, cara, porque aí você é a mesma coisa da Black Friday, né? Você dobra o preço e depois corta. Aí não adianta nada. Eu tô de olho na cafeteira lá, já estão fazendo isso, cara, estão me sacaneando. Estão subindo para depois cortar. Isso aí. Ela já dobrou de preço. Não, mas aí se fosse... Não, peraí. Eu falo, se fosse tudo, animais, o planeta todo, mudaria a sua escolha? Não. Eu não porque iria, aquilo ali afeta o planeta todo, né? Na verdade, né? Aquela praga ali tá mais focada ali por causa da história ali junto. A praga, porque não conta muito. O que me parece ali daquela praga, uma coisa de biólogo aqui, que você percebeu que ele consumia o nitrogênio? O Dr. Brand fala. Ele fala, né? A gente respira o oxigênio, né? Certo. E o que tem mais na atmosfera? Né? Em excesso. Então, quer dizer, ele se prolifera mais. Só que ele fala o seguinte, o oxigênio está diminuindo. Aí que fica a questão, né? Mas aí eu fiquei pensando, qual que é o ciclo biogeoquímico que pode afetar? Né? Isso já aconteceu uma vez ao contrário, né? Há bilhões de anos atrás, quando a gente não tinha oxigênio aqui na Terra, uma mutação ocorreu em um ser vivo que ele começou a produzir oxigênio. Né? E tipo assim, esse oxigênio quase esterilizou o planeta, matou tudo. Só sobreviveu algumas coisas que nós somos descendentes delas. Tá? E na história ali do filme, alguma coisa está fazendo o contrário, está acabando com o oxigênio. O nitrogênio, ele citou ali porque, tipo assim, tem muito, então ele está crescendo demais. Então, penso que, assim, se eu fosse colocar, seria algum tipo de praga que afeta o metabolismo fotossintético.
porque é a fotossíntese que produz, né, através ali da fotossíntese que se produz oxigênio. Qualquer praga de planta, qualquer planta tem um cloroplasto. Então, penso que seria alguma praga que afeta o cloroplasto. Aí que está o negócio, aí que você me fez a pergunta. Será que vai acabar com todos os seres vivos ou só os fotossintetizantes? Eu não sei. Mas aí, o seu cenário... Mas não tem alguns que dependem, a maioria? Assim, não, tipo, todos. Todos dependem, porque mesmo os carnívoros dependem, né? Porque acaba dependendo, né? Porque as plantas ou os seres clorofilados são aqueles que conseguem transformar a energia do sol, porque você lembra disso, a energia ela não pode ser destruída nem criada, né? Ela tem que ser transformada. Então ela converte a energia luminosa em energia química, que é a glicose, é o amido que um bicho come e eu como bicho, tá? Então é isso aí. Viu, Bruno, palestrinha, a gente de novo. Mas fala aí você agora de novo. Você deu 2 cenários, né? Sim. Então, no cenário de pai, eu não me vejo fazendo isso. Eu prefiro ficar e aproveitar o tempo com meu filho, porque um dos maiores questionamentos do filme é isso, porque eu vejo o vilão do filme sendo o tempo, e aí tem essa coisa de você tentar, você não pode controlar o tempo, né? A doutora Brandt fala, né? O tempo é relativo. Você não pode, você consegue esticar ele, você consegue contrair, mas você não consegue voltar, né? Então, tanto é que quando o Cooper volta, né, para a nave, que ele viu que passou 23 anos, ele fala, fiz merda. Não é? Então ele fala, caraca, o que eu fiz? E aí tem aquela parada lá dele vendo as mensagens e tal. Então, assim, ele viu que ali ele perdeu um tempo precioso. Então, eu respondendo como pai, eu não faria, eu ficaria. E uma coisa... Agora, como uma pessoa, né, um cara ali solteiro, digamos que, né, talvez, né, não tivesse ninguém na vida, por que não, né? Vamos explorar, vamos salvar você iria voltar, a humanidade. Se você voltar e conhecer outra pessoa ali depois, né? Então, ele já faz isso pensando, cara, qualquer atitude dele, né, até determinado ponto, ele faz pensando o quê? Na volta. Porque ele tá tentando, ele foca no plano A. O negócio dele é o plano A. O plano B ali, ó, se tiver que ser feito, ele não vai participar. O tempo todo ele quer voltar. Tanto que quando falou que o plano A era uma mentira, ele ficou pistola. Claro, você não ficaria. Falou, pô, vocês estão me fazendo de trouxa, né? Então... Não, e assim, ali no filme, esse negócio de filho, eles mostram que ele tem um filho preferido, né? Eu acho que eu acho que ele gosta mais da... Com certeza, cara. Vou falar aqui. Meus filhos, papai ama vocês igualmente, tá? Bruno e Alice, igualzinho, tá? Eu juro. Tá? Mas ele acabou de falar que um tem filho preferido. Aí... Não, o Cooper. Eu não. Meus filhos são todos iguais. Rafael, a gente só tem um, né? Então, acho que, pelo menos por enquanto, estamos suave. Não, mas eu tô tentando convencer o Rafael a dar uma irmãzinha pro Chanchico. Ele vai descobrir isso. Você sabe que ele... já tá cobrando, né? Ele tá cobrando uma irmã? Os coleguinhas dele, não me pergunte de onde ele tirou isso. Que o meu papai e minha mamãe vai me dar uma irmãzinha. É mesmo? Isso está começando a nos assustar. De onde esse menino tirou? Sinais. Sim. Quando começa a insistir demais assim, ó. Falei, Cristiane, a nossa salvação é virar monges budistas, isolamento total para isso acontecer. Daqui a pouquinho, se ele aparecer lá no campus com um colarzinho, um saquinho dentro do colar, você já... Eunuco. Respondemos então a pergunta? Então, no quadro anterior, eu falei um pouco, você comentou sobre como certos aspectos em laboratório, no meio acadêmico, as pessoas elas tratam os equipamentos, né, de laboratório com um jeitinho especial, porque aquilo tem um apreço, tem um apego. Nós temos uma parte significativa do filme, que é quando a personagem da Anne Hathaway, que eu esqueci o nome. Dra. Brandt. Dra. Brandt. Ela fala muito sobre... Eu esqueci, eles falam, eu esqueci o nome. É Dra. Brandt. Não, é o sobrenome. Mas o nome sobrenome. Sim, perfeito. Amélia? E ela fala de ir pro tal planeta. Do Edmond. Que é o... Que é o crush dela. Não. É o crush. Não, é o Man. É o Man. E ela fala do Man. E aí que aí gera a questão de, mas aí é porque, né, você tem um laço com o cara e aquela coisa toda.
E aí que eles têm um momento, eu não sei se é o mesmo momento, mas tem um debate entre o Cooper e entre elas sobre amor e sobre ele ser uma visão cética e uma visão muito que dá um valor muito grande ao amor, que é a fala dela, né? Do amor atravessar dimensões do espaço-tempo. E ele traz uma perspectiva do amor, né, que não, enquanto seres, a gente precisa disso para reproduzir, é toda a questão de elo social, aquela coisa toda. E essa questão do apego, que está ligada também à pergunta, à provocação da Isa, se você pegar Schopenhauer, se você pegar alguns filósofos, mas Schopenhauer em específico, está tudo conectado à nossa vontade, está tudo conectado àquilo que realmente nos engaja e nos move. A pergunta, né? Faria isso? Sacrificaria meus minutos, minhas horas com meu filho para ir? Claro que não, porque o que vale é o tempo que eu passo com eles, é o que vale em todo sentido. Então, nós somos guiados assim, nós não somos guiados por meras ideias racionais, um intelectualismo, assim. Nós somos seres humanos e até a filosofia é amor pela sabedoria, amor pela sabedoria. Amor pela sabedoria. Então, o que move o filósofo é um desejo de descobrir a verdade sobre as coisas. A racionalidade, os sistemas complexos, as ideias e a lógica vem depois. O que move, o que faz engajar é o sentimento, a emoção, é a vontade. É a angústia, porque o que difere um filósofo de um filodoxo, né, que o Platão gosta de falar, o amante da opinião e o amante da sabedoria, é a questão de como o amante da sabedoria fica com a pulga atrás da orelha. Ele fica assim, cara, tem coisa acontecendo, eu não sei. Tem coisa acontecendo, eu não sei. Eu olho pra realidade e vejo ela, eu olho pro universo e vejo ela complexa. O documentário do Hubble mudou minha vida. Um documentário que eu indico, eu não sei como é que você vai achar isso, porque eu ganhei o DVD do meu primo, o Levin, formado em biologia. Ele falou assim, amante do universo, do cosmos. Conheci Carl Sagan através dele, conheci contato através dele. Foi ele que me traumatizou nesse aspecto. E o Hubble, o documentário dele que mostra, né, tem muita coisa acontecendo e eu não sei. E a ciência é uma porta de entrada para conhecer isso. Mas o que está motivando é o meu lugar nisso tudo. É um estar, é um sentir-se parte de algo. Então, no fundo é isso que nos move, o apego, é toda essa racionalidade que a gente tenta depois até em converter em palavras, né? Na linguagem, às vezes até é vã. Por isso que a poesia às vezes alcança coisas que a filosofia não alcança. Tem coisa que a poesia alcança, né? Extrapola, ela quebra as palavras, ela quebra e dá um sentido e tal. E a arte tem esse poder, aí eu volto, né, para fechar o ciclo. A arte, ela tem o poder, e aí eu queria provocar isso, de mostrar coisas que talvez as próprias descobertas científicas que a ciência por si só não consegue, né? Os cálculos causam maravilhamento para além do matemático? Ou os cálculos só causam maravilhamento quando são revertidos numa projeção estética, que nem você vê, né? Gargantua, certo? Entende? É como se a arte ela nos ajudasse a visualizar, a sentir aquilo que a ciência está demonstrando de outra, a linguagem matemática, a linguagem científica, o método científico, e a arte vem para nos aproximar, unir esses dois lados. E aí essa questão do apego, respondendo a pergunta, é o que nos move, é o que nos move, não tem nem o que pensar. Na minha concepção, a pergunta da Isaná, desculpe a humanidade, não sou salvador, não sou Messias. A humanidade, concordo com o Bruno, já teve a sua chance. É uma coisa meio cruel de falar, mas, cara, o que vai contar, né? Ainda mais quem tem filho, né? A gente podia fazer um podcast, né? Criar um podcast só de pais angustiados com a paternidade. O que vai contar é o tempo que você vai conseguir viver. Nós sabemos que a ordem, né, natural das coisas é nós irmos primeiro, né? Se não acontecer nenhum tipo de acidente, claro que não. Né? Então você se pergunta, cara, eu quero estar vivo, eu quero me cuidar, eu quero ser um ser humano melhor, eu quero ser alguém para o meu filho, para a minha filha. Então é isso que às vezes vai nos mover, e aí toda essa questão racional vem depois. Então o filme coloca o cara numa situação que o cara né? Ele não pensou duas vezes, cara. Desculpa. Eu não sei se isso... Ele não é que... Sabe? Ele chora, ele foi mas... mais pela razão do que pela emoção, é um aventureiro. Né? E aí, no trailer, eu lembro, nunca esqueço disso. A humanidade esqueceu de aventurar, que nós somos desbravadores. Eles falam, nós somos
Nós esquecemos disso. Então a nossa coisa está no espaço, não está aqui, nosso futuro. E aí ele não pensa duas vezes. E aí que tá. Ele vai também fazer essa jornada por uma realização própria. Isso. Ele vai o Donald, né, que é o avô das crianças, né, o pai, o sogro dele, né, cara? Eu falei, cara, você não se encaixa aqui. Você nasceu 40 anos antes ou 40 anos depois. Eles estão tomando cerveja lá na varanda, né? Na varanda, com a varanda cheia de poeira. E ali ele tá vindo assim e tal, não sei o quê. Então, é muito louco isso, porque é óbvio que a ciência ela tem os seus protocolos, mas muito do que a direciona sobre o que nós vamos perguntar, de onde viemos, para onde vamos e tal, vem muito do desejo, vem muito da vontade, enquanto ser humano, de encontrar um sentido para isso tudo. Sim. Na medida que nós somos os únicos seres vivos que estão habitando esse planeta que tem consciência do próprio fim. Nós somos os únicos que têm consciência do próprio fim. O cachorro, o gato, o cavalo vivem um eterno presente. Eles estão ali, mas estão lá, né, por meio da natureza, então eles... É eterno presente, porque nós nos projetamos, a gente faz projeto. A gente, né, amanhã o que eu vou fazer e tal, porque nós temos consciência, esse logos, né, o Homo sapiens e tal, etc. Então, assim, era só isso que eu queria... Não. Soltar essas bombas. Não, fiquei... Eu tava lá na moto, eu tava pensando... Tomara que ninguém fala disso. Não, Ira, a gente não come... Lógico, eu não tenho a capacidade de lucubrar. De confundir, de viajar. Eu tô aqui com o olho até regalado. Mas é compartilhando a angústia. Essa questão de... A minha resposta sua faz sentido, muito sentido em termos biológicos, né? Os nossos genes, na verdade, nós somos... vamos dizer assim... tem um autor que ele fala muito disso. Deve ser o Richard Dawkins, o gene egoísta. O gene egoísta, né? O gene egoísta, que nós somos só cavalos que os nossos genes cavalgam, né? Então... Essa resposta que nós demos é uma resposta muito lógica pelo o nosso gene que está falando, não, meu filho, você não pode perder seu filho, não, porque o seu filho é a certeza que eu, gene, estou dentro de outra pessoa e que vai ser passada, né? Esse livro até ele... Isso é provocador, porque há um determinismo... Não, porque a gente está falando... Eu não sei se você estava aqui na hora que... acho que já estava a questão lá da empatia, né? Empatia com os nossos. A gente não tem empatia... Eles mencionam isso, né? Tem um diálogo que menciona sobre isso, não tem? Tem. Então, os nossos, porque pelos nossos genes ali também, né? Assim, lógico que eu também não quero ser muito determinista em falar isso, porque tem pessoas que não são assim. Mas existe lá no livro, né, o Gene Egoísta é de 70 e pouco esse livro, mas é muito bom esse livro, tá, pessoal? Eu até recomendo aí o Gene Egoísta. Ele não fala sobre um gene que gera o egoísmo. Ele fala que o gene ele é egoísta. Ele é egoísta porque ele quer ele passar adiante. É o que faz você sobreviver, né? E ele até faz umas contas assim, quantos primos que você tem que salvar para abrir mão de um filho? Olha só que ideia dele. Ele faz uma conta genética ali, né? Olha, então, para isso, você tem, entendeu? Um irmão, né? Então, a gente quer ter sempre... Igual, porque vê, quem que é mais parente seu, né? Ou nosso aqui? Os nossos irmãos ou os nossos pais? Os nossos irmãos. Eu sou metade parente lá da minha mãe. Já lá do meu irmão, eu sou completamente. Então, na hora, você vai salvar o irmão. Isso aí, gente, não tô falando que eu vou fazer. Mãe, eu te amo. Eu te amo, Vamos fazer um disclaimer aqui da família. Olha, mãe... Mitinha, não tô falando isso não. Eu tô falando que você tá querendo dizer que, assim, faz assim, lógica. Isso tem lógica, né? Isso tem um fundo... Tem um autor lá da biologia que ele se chama... Teodosius Dobzhansky. Inclusive, ele já foi professor lá do FRJ, lá nos anos 40, e a frase dele é o seguinte: nada na biologia faz sentido, exceto a luz da evolução. Então, qualquer lente que você for olhar a biologia, você tem que olhar, porque senão não vai fazer nenhum sentido. E para a nossa vida, que nós somos seres biológicos, né? A gente tem que refletir muito em termos de evolução. A outra frase boa aí do Jurassic Park, né? Eu lembrei agora, porque
A vida sempre encontra jeito. A vida sempre encontra o meio do Ian Malcolm, não é? Que aí se você até fica indicação, se você buscar a obra literária Jurassic Park, ela é uma obra por si só muito diferente da narrativa cinematográfica, onde, né, o próprio Ian Malcolm tem um locus... ele tem um papel diferente? Ele tem dentro da questão toda do debate ético, do debate genético, do debate científico, ele tem o que você vê no filme é um flash. Eles colocam ele até meio caricato no filme, né, cara? Entendeu? Então, assim, é muito interessante os caminhos que você faz dessa de você migrar do literário para o cinematográfico para fazer as adaptações. E aí vai o dedo do Steven Spielberg também, no sentido de ressaltar a figura dos arquétipos, da figura do Alan Grant, né? E aí você ter ali com ela e tal, mas se você pegar o livro, eu diria que é outro... Aí dá pra gente ter um episódio, hein? Olha só. Eu já joguei a deixa. Não, rapaz, a gente vai sair daqui com uns 10 episódios agendados aí no Olha só, um contrafactual. Lembra que no começo aqui da nossa conversa eu falei que o primeiro diretor era o Spielberg? E se tivesse sido até o final? Como que seria o Interestelar? Sim. Totalmente diferente. Mas como que seria? A gente consegue fazer esse contrafactual? Eu diria que o Steven Spielberg ele traria um ar de mais magia, de leveza. Porque o primeiro não faria um filme de 3 horas nem ferrando. Eu acho que se você pegar os filmes do Spielberg... Colocar aquilo ali em 1h20, 1h20, você pegar Contatos Imediatos, você vê como é que ele aborda o maravilhamento, o mágico, o esplendor da... Né? Contatos Imediatos. Nossa, você vê que né? Ele começa com suspense, aquela coisa toda, ele tem um clima e depois ele vai se revelando no final, com a própria trilha sonora do John Williams também, se eu não me engano. Que é uma parceria. Que é isso? Olha só que debate. Imagina. John Williams e Steven Spielberg ou Christopher Nolan e Hans Zimmer? Rapaz, dá uma briga boa, hein, cara? Quais parcerias cativaram mais? Que é a parceria do Jurassic Park, que é a parceria de outros carnavais. Mas assim, fica aqui a deixa pra gente gravar. A gente pode, né, fazer um episódio. Rende um episódio de Jurassic Park. Faz quantos anos? Jurassic Park fez agora 25 ou 30? Tem os aniversários. Vamos fazer os aniversários. Acho que o filme é 93 ou 94, se não me engano. Então 30 anos, né, cara? 30 anos agora em 2023. No ano passado. Certo? Ai, gente, eu assisti na estreia. Putz, querido. Depois ele não quer que fale. Depois não quer que fala que o tempo está, né? Dilatação temporal. Eu queria, encaminhando já para o encerramento desta gravação, fazer uma provocação que a gente fez no episódio 001, quando a gente gravou, que é o seguinte: o que teme mais vocês dois? E aí as meninas também, gostaria de estender a pergunta a vocês. O que teme mais? O tempo e tua passagem ininterrupta que nos atropela, ou a morte? O que teme mais hoje vocês? A morte em si, que é o fim de todas como Heidegger, o fim de todas as possibilidades, é a possibilidade do fim de todas as possibilidades? É só uma possibilidade, mas ela representa o fim de todas. Ou a finitude temporal, né? O tempo nos escapa. Quando você olha para trás, foram 10 anos. Mas a sensação é que foram 10 dias. Eu não sei se é para os outros também. É um filme, além de ser um filme também que é atemporal, ao meu ver. É um filme atemporal, um filme que não flerta com a ficção científica, né? Você pode ver que os equipamentos são velhos, né? A nave, aquela coisa toda, ele fala de um tempo técnico muito palpável. Então, ele nos parece muito contemporâneo. Difícil. Mas, uma pergunta, mas por que isso tem uma dimensão especial? Tempo, pais, filhos, você está acompanhando o crescimento, nós estamos acompanhando o crescimento e vai bater na ficha de que nós não vamos ter todo o tempo para acompanhar o desfecho dessa história. Provavelmente nós não estaremos aqui no desfecho dessa história. Isso dá um frio na barriga, isso dá um frio na espinha, isso dá um gelo que é o quê? Eu queria ser imortal. Queria ver onde vai estar essa história. Queria ver meus netos, bisnetos. Queria, é o desejo. E aí você começa a pensar, cara, o tempo... Então o que eu tenho que fazer com ele? Mas aí vem a morte no meio disso tudo, que é o quê? O fim da tua existência. Não, você tem medo dos outros. Igual a pandemia. A pandemia trouxe muito disso. A gente estava gravando no contexto de pandemia. 2020, TalmaCast nasce. Então, medo, tempo, morte, isso eram coisas rotineiras e cotidianas, discutir sobre isso, né? Mas eu queria que vocês dois falassem um pouco o que vocês pensam. Cara, fui convidado para gravar um podcast sobre um filme. Tô saindo daqui com a crise existencial.
Mandar a conta lá pro Tardim depois. Eu tenho um psicólogo da excelente para indicar. Rapaz, Bruno, você tá aí, Bruno também. Então, vamos lá. Eu tô com o Dr. Brand, né? Que pra mim, ele fala lá, poxa, eu sou um físico, né? Eu sou um físico velho. Né? Eu sou um físico velho, cara. Eu tenho medo do tempo. Entendeu? Eu não tenho medo de morrer, tenho medo do tempo. Então eu tô com ele, cara. Eu acho que o medo do... É aí que tá Hoje o tempo me causa mais pânico. A parada toda do filme é justamente essa. É você perceber que você não pode fazer nada em relação ao tempo, né? Sim. Então, eu tenho mais medo justamente por conta disso, né? Enquanto a gente tá aqui conversando... Já foi, né? já foi. Né? Minha esposa tá lá em casa, meu filho, né? Ela deve ter... Minha esposa está com o carro ele agora, no colégio. Né? Então, assim, é um tempo que esse tempo eu já não vou ter com eles mais. Estão fazendo coisas que você não vai fazer. Já foi. Nós não somos onipresentes, então, paralelamente, centenas de coisas estão acontecendo, né? Diversas, né? Doideira isso. Doideira, isso é loucura. Tô com o Dr. Brand. Vamos lá. É só bem reflexivo isso aí, porque o que acontece? Eu também eu fiquei pensando aqui com a questão do tempo, que é o que mais me preocupa em não ter. Né? A nossa vida está cada dia mais massacrante, né? Assim, até as próprias tecnologias que no passado eles prometeram que iria facilitar a nossa vida, que ia dar mais tempo para o nosso lazer, né? Isso foi uma grande falácia, né? Hoje a gente está trabalhando mais do que... Antes da gente gravar, estava aqui o Tardim podendo falando, sofrer acidente aí quase, né? Por causa de correria. Então é o seguinte, e assim, no meu caso, assim, porque eu acho que cada pessoa, e eu acho que essa pergunta não tem uma resposta certa. Não, com certeza. Não porque tem, tem né? pessoas, escolhe um lado assim, ali, na verdade. Eu tenho hoje eu tenho... Porque como a gente tá falando, a gente vem falando de filhos, eu tô pensando neles, tá? Sim. Essa resposta é baseada neles. Com certeza, a minha é puramente... Hoje se eu morresse, eu teria uma rede de proteção lá para os meus filhos excelente. Agora o tempo meu com ele, a única pessoa que pode dar isso sou eu. Não tem mais ninguém que pode fazer isso. Criar laços e memórias afetivas. Eu trabalhei os últimos 4 anos na reitoria, né? E eu voltei para casa, né? Assim, eu via lá no final lá de semana. Era em outra cidade. Eu morava lá em Campos e ficava no final de semana. Eu cheguei lá, eu em casa eu nem sabia que meus filhos estavam lá daquele tamanho. Isso deu uma... Falei, poxa, eu perdi algumas coisas aqui. Bom que eu cheguei em um momento, a minha filha é adolescente, o meu menino tem 11 anos agora, né? Aproveitando agora o tempo que eu fiquei aí. Cara, então é isso que por que dessa pergunta, né? Porque, e até eu lembro que a poetisa também, me perdoe, eu vou esquecer o nome dela aqui, também me respondeu a perspectiva dela como alguém, né, que usa poesia para poder se expressar. Eu vou passar para as meninas também, né? Mais tempo pra vocês pensarem, né? Porque vocês, em tese, né, tem uma perspectiva bem diferente da nossa ótica aqui, né? Todos depois dos 30, né, gente? Todos nós já podemos falar que a gente tá pelo menos acima dos 30, né? E pais. E as meninas novinhas e começando uma jornada toda pela frente. Mas o tempo, ele teria essa propriedade de nos mexer reflexivamente. Tempo e morte. São duas coisas que são absolutamente impactantes, né? E são coisas, em diversos aspectos, incontroláveis. Então, essa fragilidade humana diante dos dois. E aí, por que eu vou relacionar isso com ciência, eu vou relacionar com isso tudo? Porque, de alguma maneira, a humanidade projeta nesse processo de descobrir, de encontrar sentido, para sanar certos vazios, certas coisas que, às vezes, né, a religião e a espiritualidade ali não conseguem alcançar. Então, a psique humana e todos os aspectos da nossa existência é algo muito mais complexo. E aí, quando você tem um divisor de águas na sua existência, guardadas as devidas proporções, né? Porque a gente ainda usufrui de tempo com os nossos filhos. Tem muita gente que não usufrui esse tempo e está passando e não volta mais, e os laços só vão, né, ficando distantes. Então, tem pessoas com N problemas em relação a isso. Mas essa coisa do estar junto e construir e você projetar, cara, quando eu for, ele vai lembrar de mim como uma memória.
Isso e eu fala quero, no filme. E eu quero... memórias... Gente... Como O que é filme, a frase? Hein? cara, isso é muito louco. Nós porque vivemos é uma forma... para ser a memória dos nossos filhos. Né? Eles vão ter uma memória da gente. Basicamente isso. Você está falando de um legado, você está falando de um pós-morte, você está falando de uma certa eternidade pela memória. Né? E aí você começa a repensar o que você quer fazer agora. Você começa imediatamente a pensar, o que eu... Estou conduzindo isso no mínimo, né? Estou conduzindo da maneira que eu realmente considero. Pô, trabalho muito, correria, faço isso, faço aquilo, os projetos pessoais. Mas o que eu quero de verdade? Então, entendeu? Então não tem como, você vai acabar numa consulta com um psicólogo. Com um psicólogo, é isso que eu tô... Meninas, quem ainda vai responder primeiro? A Lara ou a Isadora? A gente chegou no consenso bem rápido, por incrível que pareça. Um consenso. A gente entrou bem rápido. Muito rápido. A gente só confirmou, tipo assim, eu acho isso, você acha também? Mas é porque, tipo assim, a gente tava falando que eu acho que pra vocês tem esse outro ponto por causa da paternidade. Se a gente morresse, não tem muito alguém que dependa da gente. A gente não tem essa preocupação. E eu me colocando no lugar de vocês como uma pessoa que gostaria de ter filhos daqui a muito tempo, eu acho que isso seria uma preocupação, sim. Mas agora, pra mim, é pior, tipo, é mais preocupante eu morrer do que ver o tempo passar. Olha, mais uma porque a gente vez. tem uma sensação de que a gente tem mais tempo, eu acho ainda. Esfregando na nossa cara. Nossa, A gente tem muito tempo pra fazer muita merda ainda. E eu enxergo, olha só, e eu já enxerguei essa resposta como é uma questão. Nós três, os nossos genes já estão para frente, então a gente quer preservar os nossos genes. Agora elas, os genes dela ainda estão nelas, então elas vão passar para frente, né? Não estou incentivando a maternidade precoce, não, gente. Opa. Nem tem o tempo, né? Tem uma palestra do Cortella que ele fala muito bem, fala até os 25 você constrói, né? Você monta. Dos 25 em diante, você desmonta, né? E vai mais ou menos por isso aí. Ele é muito bom. Bem, gente, com muito pesar neste meu coração, eu vou encaminhar para o encerramento. Eu queria, né, obviamente, agradecer a todos vocês por ter dado essa oportunidade, o Thiago ter lembrado, né? Depois a gente, né, nós montamos o Bruno, a gente montou o Bruno. Lembra? O Bruno fez um escopo, a gente chegou a se reunir para poder... Ele tava com 2 apostilas lá no dia da gravação. O cara fez um estudo preciso. Ali começou o palestrinho. Ele tava empolgado aquele dia, E cara. aí, assim, as portas sempre estarão abertas. Agradecer ao Felipe, né? O pessoal do Pod Studios que deram essa oportunidade pra gente fazer esse collab aqui. E passar para que vocês, então, façam suas provocações finais, alguma coisa que vocês querem abordar aqui não deu para abordar. E, pô, foi um momento marcante na história desse projeto, da história desse que vos fala. Ter vocês aqui pessoalmente. Muito obrigado. Então, eu comecei, agora você. Que isso. Então, primeiramente, né, agradecer mais uma vez esse convite maravilhoso. Muito bom a gente estar aqui, poder conversar, né? E rendeu pra caramba, né? Agradecendo também ao professor Bruno, um grande amigo. E mais uma vez a gente gravou junto, né, cara? A gente já esteve junto no TomaCast, mas a gente também já gravou junto no Papo Nerd, que é o episódio do Vírus Zumbi. Isso, foi muito maneiro. Mayara. Com a Mayara, isso Mayara aí, né? Félix. Agradecer também a galera do Pod Studios aí, alerta de spoiler pro Papo Nerd e o Pod Studios. Olha, tem coisa vindo aí, Thiago? Tem você coisa já pode boa falar? Vindo aí, cara, né? Vou só dar um alerta de spoiler aqui, né? Fiquem ligados, né? Isso aí, né? Uma coisa liga a outra, né? Você já pode entender mais ou menos tudo o que conectado, pode vir aí, né? Então, também agradecendo as meninas também que participaram hoje aqui, né? Muito obrigado. Foram perguntas assim que renderam bastante, né, cara? A gente, né, rendeu bastante conversa aqui. E para você que está nos assistindo ou nos ouvindo e quiser acompanhar um pouco mais do Papo Nerd, é só ir na @Papo Nerd Oficial, né? Estamos em todas as redes, né? Twitter, Threads, Instagram, né? No YouTube também, se você quiser se inscrever lá. A gente tem live toda semana. E também no Spotify. Se quiser seguir a gente também lá, tem um podcast do Papo Nerd lá. E vocês serão muito bem-vindos, né? Claro, muito obrigado. Mais uma vez, Rafael, um abraço para todos que estão assistindo e ouvindo a gente. Valeu. Agora é minha vez das despedidas. Despedidas não, um até breve, né? Até mais. Agradecer aí o Pod Studio, Felipe. É muito bom estar com vocês aqui, conhecer esse ambiente
Formidável, né? Que luxo isso aqui, gente. Que capricho. No coração de Bom Jesus. Não, um capricho, cara. Que Sim. bonito, lindo aqui. Tardinho, mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço, aí. cara. Tiago, parceiro. Tamo junto. Temos que produzir mais pauta aí. Cara, essa parceria aí com o Pod Studios aí, entendeu? Vai render muita coisa boa, né? Inclusive, quem quiser aí, né? Já aproveitando aqui no espaço, né? Quem quiser gravar um podcast, se você tá em Bom Jesus ou em Itaperuna, isso aí, tem um sonho aí, quer botar aquele projeto, tirar do papel e colocar em ação? Pod Studios está aqui para você fazer o seu podcast, olha só, né? Test drive, pra você conhecer, fazer um tour aqui também. Eles vão gostar demais, Vic. Isso, pra galera que tá assistindo no YouTube aí, ó, sente só a tudo vibe pronto, aí, né? gente. É sentar, gravar e tem todo um trabalho de edição. Ser feliz, cara. Tá tudo montadinho. Então, agradecendo e até a próxima. Agradecer Lara Sátulo, né, companheira aí da nova temporada. Rajan Simões, que também é um dos coordenadores do IFCash. Agradecer a todos que estão nos vendo e nos escutando. Nos sigam lá no nosso Instagram, @if.cash. Eu acho que eu não errei, Lara que sabe. É isso mesmo. Estamos nas plataformas de streaming de áudio, Spotify, Google Podcast, Cashbox, Amazon Music e, como eu sempre falo, né, que é um lema lá do IFCash, que aqui no IFCash a ciência é vista como uma vela no escuro. Eu sei. Obrigado a todos, gente. Ele tirou muito isso. bom. Pessoal, também. Isso. Nossa, Oi? Carl Sagan, né? Carl Sagan, cara. O mundo assombrado pelos demônios. Tem um funko do Carl Sagan. Nossa, fizeram um funko do Carl Sagan. Pô, eu já quero comprar um. Não, deve ter um funko do Nolan. Eu tenho que comprar um funko do Nolan? Deve ter. Vou te passar uma pessoa que personaliza? Ferrou. Vou falir. Fácil. Rafael, queria só fazer mais um último agradecimento aqui. Por favor. Agradecer ao TalmaCast, justamente por ter feito essa ponte, né? Um prazer enorme, uma honra pra entre gente. o Papo Nerd e o Pod Studios, né? Igual eu falei no começo, né? A gente já gravou aqui, mas foram todas as vezes a convite do TalmaCast, né? Então, queria só enaltecer aqui, né? Obrigado, o trabalho do TalmaCast, o seu trabalho, de todas as pessoas envolvidas no projeto, né? E dizer que foi muito legal a gente conectar esse ponto, né, específico agora com o primeiro episódio de podcast, né, do TalmaCast. Pois é, né, porque o que acontece, né? E eu tava querendo a deixa pra gente poder falar que vocês dois foram fundamentais pra história do TalmaCast, porque a gente, né, eu falei, cara, vocês já faziam isso há muito tempo e o Bruno, nunca esqueço, né, Bruno, a gente marcou uma reunião, você abriu lá, a gente fez uma videochamada e você foi explicando pra gente e tal, para poder fazer isso. A Érica também, que o mestrado dela foi um projeto de pesquisa usando o podcast como, né, um instrumento formador. E graças a vocês a gente conseguiu nos entender, como é que a gente quer começar, e sem vocês a gente não teria conseguido esse start. Isso é um talento só, pai. Não tem nada desse gente, e convidar, assim como todos, né, vocês darem uma olhada nos outros episódios. Você está vendo a gente pelo YouTube, tem um monte de episódio aqui também, gravados todos no Pod Studios. E no Spotify também, muita coisa lá nesses 4 anos de projeto. No Instagram a gente também tem alguns conteúdos e no TikTok também. Isadora, obrigado mais uma vez. Você quer se despedir dos nossos ouvintes? Alguma coisa que eu esqueci, por favor, me ajuda. Eu achei que você ia esquecer o TikTok, eu já tava me tremendo aqui já. Eu ia levantar uma placa de TikTok aqui. Não, mas é isso, gente. Tchau, até a próxima. Obrigada. Lara, obrigado. Foi um prazer te conhecer, Lara. Foi um prazer te conhecer também. Muito obrigada pela participação. O X você não tem, não. X, não. Eu também não tenho X, não me misturo com essa gentalha. Não me misturo com essa gentalha de X. Cara, é muito. Quem sabe um dia, mas no momento, pra mim, até o TikTok tá sendo... A Helena Mosca. Ele no meu... Helena Mosca, você não se mistura com ela. Não se mistura com ela. Eu tô boiando, gente. Eu sou um idoso. Obrigado, gente. Até a próxima, então, tá? Fui. Assistam Interestelar, gente. Valeu. Tchau. Então, eu tenho um pepino pra resolver, galera. Eu tô de barriga nisso.
Eu preciso ir lá em casa. Passar um fax. E eu volto rapidinho. Aí agora, eu não sei, né, como que ele vai fazer o corte lá depois. Eu também. Né? Mas ela já se Isso apresentou. aqui tá gravando tudo, né? Eu acho que o sim. Will tá escutando aqui, né? Eu acho que sim. Ele vai Wilson na furada. No futuro próximo ele vai estar ouvindo isso aí. Se foda. Você ouviu o TalmaCast, o podcast do Cineclube Debates. Não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio. Os links para seguir a gente nas nossas redes sociais e o link do site para acompanhar o projeto está aqui na descrição. Quem assina essa edição é o William Gil, que no caso sou eu, ou Will. Para você que nos escutou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado.